Boa tarde, galera. Estamos começando mais um ME Podcast. Tá tudo ok aí? Vamos fazer o teste, áudio, tudo ok? Filé? Então vamos lá. Vou começar mais um podcast, dizer para vocês que nós estamos ao vivo aqui através da rádio JRM Gospel e através da nossa página no Facebook, né? O mepodcast.com, lá que é do Facebook, né? facebook.com/mepodcast. Falar para vocês que hoje eu estou aqui com um grande amigo, o André Silva, corretor aqui da nossa cidade, né? E a gente vai estar batendo um papo com ele aqui agora. Muita gente já conhece ele, mas a gente vai conhecer um pouquinho melhor. André, vou dar uma oportunidade para você dar um oi para a galera aí. Eu sei que é ao vivo, a coisa meio que assusta, mas já passa, vai estar normal para você, tá bom? Fica à vontade aí. O nervosismo é aparente porque, né, a gente sabe do, uma coisa sucesso nova do programa aí. Uhum. E quero parabenizar você, Juliano, que é um amigo mesmo, cara. Sim. Um parceiraço aí de longas Uhum. datas. Desde a época que você era corretor de seguro lá no Bradesco. Olha, Pode fazer propaganda? Pode fazer, não tem problema, pode falar, fica à vontade. E eu lembro daquela época que você trabalhou lá e a gente já trocava ideia, a Sim. gente já falava a respeito de negócios, de oportunidades. Eu sou correntista ainda do Bradesco lá, então eu ia muito lá na agência, via você lá, já te admirava pela sua desenvoltura aí de buscar negócios e oportunidades, e eu me identificava muito com você, por isso que eu aceitei o seu convite, né? Aqui é para contar história, aqui é para contar... Eu me considero um empreendedor. Sim. Acho que por muito tempo na minha vida trabalhar para mim mesmo, né? Trabalhar Sim. representando empresas, enfim. Mas eu sempre gostei muito de fazer acontecer, sempre gostei de correr muito. atrás. Você sempre percebeu isso. Uhum. Não tenho um negócio definido. Sim. Hoje atuo como corretor de imóveis porque me identifiquei um pouco com a profissão. Sim. Há uns anos depois que eu transitei um pouco aí no meio político, assessorei algumas pessoas e tal. Vereador, uhum. Fiquei 10 anos aí transitando. Aí me afastei um pouco. A gente vai contar um pouco essas histórias. Essas histórias, aí, você né? tá dando uma entrada, né? Dá um oi pra galera. Falando um pouco para não pegar aí para pegar um pouquinho o fio da meada. Sim. E hoje atuo como corretor de imóveis de forma parcial, porque eu também hoje... Tem uma outra situação que você está fazendo, né? Estou estudando, Juliano. Estou estudando, por que pareça, né? Voltou a estudar? Mas estudar é importante. Hoje, parte do meu dia, assim, umas 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas e meia, eu estudo. Você dedica ao estudo. Estou fazendo um curso na área de PPP, que é parceria público-privada. Que é essa veia que a gente vai discutir aqui, que você também gosta, né? Também, se você quiser, a gente fala um pouco sobre isso. Não, a gente vai direcionando aqui. Tá. Viu? Mas eu vou dar uma entrada aqui pra galerinha, que assim, tem bastante convidado aqui que você tá mandando, com certeza algumas pessoas aqui vão acompanhar porque te conhecem, mas tem algumas pessoas que vão assistir depois que não conhecem o André, né? E eu vou estar passando aí de forma bem rasa quem que você é, tá bom? Por favor. Vamos lá. Coloquei aqui, ó, André Silva, né? Nascido em Itapeva, hoje com 42 anos de idade. Simpatizante, atuante em assuntos do setor público, que é o que a gente vai falar um pouco aqui. Já foi vendedor. Depois você conta, já foi vendedor mesmo? De muita coisa, né? Hoje. Viu, vendedor, todo empreendedor tem que ser vendedor. Porque se não for vendedor... E vendas tá aqui, ó, correndo aqui no sangue. Foi assessor político de alguns de vereador aqui da cidade. Sim. É assessor aí que eu sei de alguns deputados. Tem parcerias com alguns deputados e tal. Principalmente nessa questão do ramo imobiliário, né? Exato. Atua hoje como corretor de imóveis e articulador imobiliário. Porque eu falo pra você, são duas coisas diferentes, cara. O corretor de imóvel é o cara que vai lá e negocia o imóvel, faz a captação desse imóvel, muitas vezes faz a intermediação do aluguel desse imóvel, mas você também é um articulador imobiliário. O que é isso? É o cara que traz oportunidade para a cidade, que enxerga oportunidades, que está buscando oportunidades lá fora. Tô errado? Você está corretíssimo. Então, casado com a Gisele Vieira, faz tempo já ou não? Quase 20 anos. 20 anos de casamento. Quase 20 anos, cara. Né?
pai da Camille, isso mesmo? Sou pai da Camille, mais conhecida como Cacau. Cacau, a Cacau eu vi que ela, pelo jeito, foi estudar fora, né? Tá, hoje ela tá em Sorocaba lá, Como é que fica o coraçãozão de pai aí? Os horizontes. Rapaz, até que assim... Acho que a sua esposa sentiu mais, Minha esposa sofreu mais, eu torço muito pela independência dela, pela trajetória mas tá dela. certo. Uma menina inteligente, sabe? E tá muito bem lá com os avós. Aham. Tá até com o namorado, cara. Verdade? Pô, então... Tá Tá feliz certo. da vida, eu também tô. Viu? Tem mais algum filho? Sim, então. Tem um primogênito que é o Samir. Samir. Ele não é do meu casamento, Sim. né? Mas é o meu primogênito. Sim. E o Fábio. O Fábio. O Fábio tem 11 anos, o Samir tem 19. Rapaz, você essa foi... galera aí... Você foi, né? São os herdeiros de toda a fortuna. Assertivo aí nos herdeiros, Eles vão herdar aí o que a gente conseguir deixar pra eles. Então, enfim, mais um guerreiro aí conquistando seu espaço, com muita força, determinação e resiliência, porque eu tenho certeza que são qualidades aí que estão inerentes à sua personalidade, né, ao seu perfil, Resiliência né? é importante. Resiliência, dedicação e força, porque se não tiver isso aí, cara... Tá, beleza, eu dei aqui uma entradinha rasa aí de quem que é o André, né? Esse é o André que a gente conhece, é o André que... Mas quem que é mesmo o André? Você pode... Eu sei que é uma pergunta muito difícil, assim, porque normalmente a gente analisa um terceiro, vê as outras pessoas. Vem com terapia, rapaz. Mas não sabe da gente, né? Quem é o André? Parece um psicólogo perguntando. Quem é o André? Quem me apresenta o André? Olha, eu tô tentando descobrir quem é o André também, viu? Tá nesse meio de caminho aí. Então, é uma pergunta que parece simples, né? Mas existe o André na esfera profissional, na esfera pessoal, né? Sim. Como o tema aqui, né? Empreendedorismo. Isso, bate-papo. Mas né, você pode falar assim, o que é você mesmo? Dedicado, né? Pode falar da pessoa do André. Então, eu me considero uma pessoa assim, um pouco guerreira na vida, sim, porque eu tendi para o empreendedorismo, para essa vida autônoma, de um profissional autônomo, de um profissional, digamos assim, que não tem carteira assinada. Sim. Por isso, né? Porque eu vim aqui até meio que com um roteiro na cabeça, para explicar um pouco da minha trajetória. Na sua trajetória. É interessante que eu nunca fui um cara assim de cumprir horário, sempre dei muito trabalho para as empresas que eu trabalhei. Verdade, viu? Os meus patrões aí, né? Eles vão confirmar isso. Mas eu tive um início bacana. Por quê? Sim. Porque eu comecei na área de vendas, na verdade, assim, sempre desde menino, assim, eu já trabalhava entregando jornal. Acho que você é mais jovem, bem mais jovem que eu, Juliano. Sim. Afinal de contas, quantos você tem? 37, cara. 37. Ó, a minha carequinha não ajuda muito, a turma pensa que eu sou mais velho. Mas enfim, na nossa época, eu acho que eu posso citar que você participou dela. A gente, quando é menino, a gente queria ter o nosso dinheirinho ali, a gente entregava jornal, eu trabalhei de entregar jornal na Folha do Sul, né, não existe mais. Sim. E ali eu já tinha essa veia de... essa pegada de buscar e fazer acontecer. Sei. E, né? Meus pais, assim, então, nunca me deram muito dinheiro, mas eu sempre busquei ter ali. Simplificando, o André era independente. Até você entender essa independência, você se soava como um rebelde, eu acho. Também. Hoje. Que nem você falou, né? Não chegava no horário, não... Nossa, cara, e olha, eu vou te falar, dava trabalho. Nessa época aí que eu trabalhei aí, quando eu era bem jovem, né? Mas aonde eu quero chegar? Aí eu de fato fui trabalhar mesmo, fui entender a importância do trabalho, da responsabilidade e de ter que... Quando a minha esposa engravidou, sim, quando, né, a gente se juntou, aí a gente... Ela ficou grávida, então... Entrou a responsabilidade. Muita gente vai se identificar comigo, né, quando ouvir essa passagem aí, porque a gente só namorava, a gente tava vivendo aquele lance da hora, né, de dois jovens ali apaixonados e tal. De repente, pum, menina engravida, né? Entra a responsabilidade. Meio que a gente começa a ter que, de alguma forma,
criar responsabilidade e, enfim, resolver as coisas. Aí eu fui dar muita importância pro trabalho. Aí eu comecei a trabalhar como todo mundo, né? Fui procurar emprego, fui começar a trabalhar, né? Procurar uma empresa, procurar um emprego de verdade. Mas aí que mora a questão. Eu tinha só o ensino médio. Sim. Muita gente também vai se identificar. Só o ensino médio, não tinha faculdade, não tinha nenhum curso técnico. E as minhas habilidades ali eram mínimas, né? Então, comunicação. Talvez, não era tão trabalhada ainda. A comunicação é, né, como... Inerente. Comunicação é algo ali já da pessoa, né? Sim. Eu sempre fui muito falante, muito comunicativo. Mas eu não, a princípio, eu não procurei nada na área de comunicação. Eu simplesmente, como muita gente, cara. Por isso que eu queria vir aqui, porque eu tenho certeza que vai Tem um monte de gente. Bate na porta da empresa, entrega o currículo, né? E assim, de forma aleatória, o que você faz? Eu faço tudo. Faz tudo. E fui tentar dar sorte. Aí trabalhei. Aí começa, né? Aí trabalhei, eu lembro que eu trabalhei, né? Puxa vida, né? Eu trabalhei na loja do meu sobrinho, cara. Na loja do meu sobrinho, que na verdade hoje a loja é bem, né? Hoje a loja é dele, mas na época é do meu cunhado. Sim. Que é o pai dele. Sim. E de ajudante geral. De ajudante geral. De ajudante geral. Ali eu entendi a importância de você estudar. Tem um conhecimento, porque já senti um pouco da... Entendeu, cara? Ali fazia de tudo. Eu precisava do emprego, então eu fui aí... Cara, lavava peça, fazia de tudo. O que vendiam lá? É JC, cara, aí fazendo propaganda. Não tem problema, pode falar. Se ele estiver ouvindo aí, depois... Manda um abraço pra ele, foi o seu primeiro orientador, mestre. Cara, depois do jornal, das minhas aventurinhas ali como trabalhador formal, né? Foi um dos meus primeiros empregos formal. Entendi. E ali, como eu era ajudante geral, tinha que fazer tudo, né? Sim. Tava sujeito a... Ali eu lavei peça, ali eu limpei loja, limpei oficina. E ali, cara, eu percebi a importância, sabe, de você... Eu tava numa situação complicada, né? Mulher grávida, né? Filho pra nascer. Salário de ajudante geral, todo mundo sabe que, né, não é aquelas coisas. Sim. Mas eu tinha que, né, tinha que começar. Era fazer o necessário. E ali eu percebi, falei, puxa vida, pelo fato de trabalhar de forma braçal, né? Se sujeitando a tudo que era necessário. Todas as ordens que viessem. Por exemplo, não é tão bom limpar cocô de cachorro, né, cara? Sim. Teve que passar por isso aí. Ninguém assim vai dizer que eu adoro limpar cocô de cachorro. Mas todos passamos por isso aí, eu acho. Não, no cocô de cachorro, em outras coisas. Eu, por exemplo, eu vou dar um oi aqui pra minha esposa aqui. Vou contar, eu odeio lavar louça. Mas não, cara, todo marido tem que lavar. É mal necessário. Eu tenho que fazer, mas eu odeio. Ela sabe por quê? Porque é o seguinte, eu trabalhei numa... não é mal falar, é uma bela, bênção na minha vida. Mas, cara, quando o Paulo fazia um pato queijo lá, o Zinho sabe do que eu tô falando, porque o Zinho trabalhou lá também. Cara, a panelona, era uma panelona, acho que assim... o que era aqui? Uns 40 litros? Gigante. E, cara, queimava aquilo por baixo pra você arrancar no bombril. E ela queria que... ela queria que ficasse um negócio brilhando, né? Porque tem um padrão de limpeza do restaurante. Você já tava cansado, acabava a noite e tinha que lavar isso. Eu peguei um trauma de lavar louça. Não, lavar louça em casa, aquela panelinha desse tamanho. Mas eu lembro disso. No restaurante, irmão. Panelona desse tamanho, com padrão de qualidade. André, eu vou aproveitar aqui. Não, deve ter sido tem uma galera. Eu vou dar um oi, ó. Pedrão, Felipe. Corretor? Corretor. Não, corretor era, agora hoje é construtor. Ele é da construção. Salve, Pedro, um abraço pra você, meu irmão. Mandar um abraço pro Pedro aí. Tem outro cara que é da área aqui também, que é renome na cidade. Fala aí. Vamos ver se acerta. Fala aí. Ricardo Riza. Tá mandando um abraço pra você aqui. Mandar um abraço pro... Imóveis, Padrão ouro, padrão alto nível. Alto nível, tá aí. Os imóveis do menino é 1 milhão, 2 milhões. Viu, tem o Alex mandar um abraço, o Alex, parceiro nosso aqui, da Servimac. O Alex esteve aqui. Tá, ele fez comigo aí na semana retrasada e tal. E mandar um abraço também pro Felipe Bilão, chamou você Bilão.
Cara, Meu tio! Felipe, Tá mandando... Assiste o tio aí, Felipe. Vai curtindo as histórias aí. Você já conhece muita história. Mandando um abraço pro cara. Outro. Viu, você tá falando aí já lá dos empregos, mas eu quero fuçar mais um pouquinho. Quero saber do André lá atrás. Vamos lá. Você nasceu aqui em Itapeva, né? Pelo que você falou. Sua família é daqui mesmo? Sim, minha família é daqui. E como é que foi a sua infância? Cara, Maravilhosa. fala um pouquinho aí da sua infância, da sua família, pra gente entender melhor aí você, né? Não, eu falar de infância, cara, as pessoas, algumas vão concordar comigo, falar de infância da nossa geração também, Sim. isso eu falo pra muita gente, é falar de uma geração que foi criança, cara, foi feliz, foi maneiro, foi da hora. Foi. Eu não vejo mais, cara, As crianças brincando. o ambiente Uhum. de infância que a gente tinha. Aham. Hoje, eu olho pros meus filhos, eu olho pro Fábio, né? Sim. Preferencialmente. Que é a Camila e o Samir já estão Mais adulto. adultos. É. O Fábio tem 11 anos, cara. E Uhum. assim, eu vejo, assim, e eu... Não é que eu sinto pena, né? Mas assim, eu penso, puxa vida, né? Hoje, vejo já os amiguinhos, né? Hoje as crianças, elas têm uma forma diferente de se divertir, de brincar. Diferente da nossa época, que parece que não é tão intensa, né? Parece Sim. Porque hoje, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Eles são muito tecnológicos. A tecnologia meio que dominou eles, né? Sim. Dominou eles. Isso é preocupante, né? É. Os pais Ó, aí. ó o exemplo, ó. Quem que tá aqui hoje? Meu filho, galera, meu filho tá aqui hoje, viu? Gabriel vai fazer 9 anos aí daqui 2 meses. Cara, manda bem pra caramba no tal do Free Fire lá, né? Sim, Se ele sim. joga com adulto, ele consegue operar aqui. Já tô ensinando pra ele uma profissão. Ele tá vindo aqui comigo pra aprender. Meus parabéns. Quer, viu? Meus parabéns. Quer fazer live, quer ter o programa dele, a live dele, então vamos aprender a mexer com o OBS, vamos aprender, vou dar uma profissão pra ele já, ó, novinho. Lindo, Com cara. 11, 12 anos vai estar estralando aí, lindo. né, Gabriel? Tá animado, Gabriel? Ah, que legal. Salve, Gabriel. Viu? Parabéns. Continua assim, ó. Vai estar aqui, ó, tá aqui nos bastidores, Fica tá? ligado. Pelo menos vontade ele tem, né? Veio comigo, pediu pra vir e tal. Viu? E passou ali a sua infância e tal, né? Que nem você falou, você brincava, movimentava. Não, minha infância foi família maravilhosa, unida, cara. família forte, Totalmente, unida. Isso totalmente. faz diferença na vida da gente, né, André? Sim, meus pais, puxa vida, os saudosos, né? Os dois Tá. não estão mais aqui. Aí foi pra juventude lá, que nem você falou, começou a namorar cedo, Eu era namorador, cara. era namorador. Era namorador. Aí logo Não, teve... Não, minha geração, todas eram namorador. Mais do que as de hoje, mano. Então, aí Ah, agora... não sei. Passou, meu, olha essa criançada hoje em dia tão ligeira, hein, cara? Viu? Passou um pouquinho, foi lá pra questão que nem se falou, começou a trabalhar, né? O primeiro contato de trabalho seu foi com Foi na loja a do loja meu- do seu é, cunhado. Ah, do tá. meu cunhado, Agora tá. eu vou puxar na pergunta aqui, que eu dei uma resumida pra mim poder Isso, vai. entrar aqui no roteiro. Vai no cronograma. É. Então, você começou a trabalhar, essa foi a sua primeira experiência. Agora você conta pra mim, em quais outras profissões você transitou aí nesse período inicial? Que nem, ó, você trabalhou, fez essa parte de limpeza de peça, como que foi aí mais pra frente essa questão do trabalho pra você? Então, Juliana, aí como eu tava voltando, né, no gancho lá da loja do meu cunhado, Sim, então lá eu percebi, né, cara, que eu tinha que entender ali o meu espaço, eu tinha que, né, eu não enxergava muita possibilidade de eu crescer lá na empresa. Sim. É uma empresa de mecânica pesada, mecânica diesel, né? sim. E eu já tinha meus quase 20 anos, mais de 20. Aham, uhum. E eu já achava que, né, a minha idade já não... Em comparação com os meus sobrinhos desde os 14, 15 já estavam lá na loja, Sim, ajudando o pai dele, então achava que era tarde pra mim pra ficar ali. entendi. Aí saí, cara, tipo, trabalhei pouquíssimo tempo, acho que um mês, assim, comecei também Puxa vida, olha só, né? Daqui a pouco ninguém me contrata, mas ainda bem que eu tenho Ah, mas por isso que você é independente, cara. uma empresa que eu dou uma consultoria ali aqui e consigo pagar meus boletos. Comecei a faltar, comecei Entendi. a vacalhar, chegava fora de hora. E o meu cunhado não tolera isso não, cara. O meu cunhado pode ser... Eu não era nada, mas pode ser o melhor funcionário, entendeu? Se não andar na linha... Claro. Entendeu? É porque senão você estraga os outros que estão no lugar, né? Eu acho que sempre foi essa a questão. dinâmica Não era nem dele. você. É a questão... Questão de dar exemplo. Isso. Existe regra, né? Aham.
saí de lá. E quando eu saí de lá, pô, cara, saí de lá pior do que eu entrei, né? Imagina. Porque daí você sai, além de você estar desempregado, você sai com aquele peso que, pô, não deu, o primeiro emprego ali não deu certo. Mas foi necessário. Entendi. Foi necessário porque aí eu vi que, pô, aquela não é minha praia, né? Sim. O que eu vou fazer da minha vida? Aí, como tudo na vida, Deus ali tá sempre de olho, né? Sim. Eu entendo que é interessante as coisas que acontecem com você, né, cara? Sim. Tudo tem um propósito. Sim. Sempre... hoje, mais do que você nunca... traz isso com você. Mais do que nunca eu acredito que tudo tem um propósito. Infelizmente, até as coisas ruins. Entendi. Existe um propósito. Né? Sim. São as coisas boas, evidentemente, você desfruta, né? As coisas ruins você tem que aprender a desfrutar. Porque o propósito é fato. Sim. E andando pra rua ali, foi o que aconteceu, que eu bati num escritório de venda de consórcio, cara. Verdade, vendeu o consórcio. Mas assim, era um escritório de venda Qual marca? Rodobens? Eu não vou lembrar. Olha, foi uma experiência, agora eu vou falar de outro personagem aqui. No meio das histórias eu tenho personagens atuais. Que vão lembrando. Quem vai lembrar desse escritório, você não vai acreditar. Quem? É a Amélia, esposa do Daniel. Sim? Trabalhei com a Amélia nesse escritório, ela era secretária. Eu fui contratado nesse escritório para vendas. Sim. Era consórcio, só que tinha... Não era consórcio, Juliano, desculpa. Era título de capitalização que você comprava. A gente vendia como se fosse um consórcio, porque era uma venda programada, era uma compra programada. E, bom, a finalidade da venda daquele título, daquele produto, era um imóvel. Sim. Era para a pessoa comprar um imóvel. E a Amélia trabalhou nesse escritório. A Amélia do Daniel Coxa. Cadê? Amélia, você lembra? O Daniel Coxa, o Daniel tava... tem que vir aqui, o Daniel viu? Ele tava com o podcast lá, vou trazer ele aqui pra nós bater um papo. O Daniel, figuraça, e a Amélia vai lembrar. Daí, ali eu fui contratado de forma informal. Sim. Porque desde sempre o vendedor ele é medido pelos resultados, né? Sim, claro. Aí o dono lá, o secretário da empresa lá falou, olha, o espaço é seu, apresentou lá o produto e vai vender. Fez um treinamento rápido ali. E ali eu me obriguei a fazer acontecer mesmo, né? Dei uma treinada ali e comecei a fazer ligação, comecei a fazer aquela venda. Foi o primeiro contato, né, com a venda mais forte. Foi. Inclusive a venda, né, de um produto que não existe. Você vende papel, né? Você estava vendendo papel, vendendo sonho. Você vendeu consórcio, você sabe que é meio parecido ali. E olha, rapaz, acho que na primeira semana ali fazendo contato, atendendo clientes, porque os clientes também vinham até o escritório procurar. Sim. E na primeira semana eu fechei um negócio, cara. Verdade. E eu fechei um negócio com um casal lá que estava à procura da compra programada da casa e tal. Sim. E o que foi interessante, o que me deixou o cara assim interessado e depois ele me elogiou muito. Entendi. Foi que eu criei assim uma história, um argumento assim para de fato convencer aquele fechamento. Entendi. Eu saí um pouco do padrão do tradicional de deles, sim. Saí um pouco daquele padrão de abordagem e criei ali um argumento que foi de fato decisivo para o fechamento. Sim. E ele percebeu, porque a sala que eu atendia os clientes era do lado, assim. Eu via tudo, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Aí o cliente assinou tal, e naquela época era uma venda muito impacto, porque o cara já dava uma grana ali, já pagava uma entrada ali, sabe? Entendi. Vamos supor, trazendo para hoje essa dinâmica, o cara dava lá uns R$1.000 lá, e desses R$1.000 era que a gente ganhava. Entendi. A nossa comissão. Meio que a entrada, né? Para as pessoas aí que faziam isso. Não, para as pessoas que compram consórcio, que compram seguro, que compram esses produtos, esses serviços que não existem, né? Saiba que a entrada normalmente é para o vendedor. É para o vendedor. A entrada ali é um pouco para a empresa, um pouco para o vendedor. Sim. Na época ali, cara, aquela entrada ficou para mim, Juliano. Não ficou integralmente, ficou acho que mais de 50%, 70% era do vendedor. Sim. Pô, cara, eu ganhei 700 pau ali na hora. Uma pegada, você falou, opa! Eu falei, eu trabalhava na loja do meu cunhado e ganhava isso por mês. Eu ganhei isso em meia hora, uma hora, mano. Foi picado ali pela força da venda. E fora a comemoração do
Do meu gerente lá. Que daí... Meu gerente falou, cara, que venda foi essa, mano? Você inverteu o negócio assim, de uma forma espacial. O cliente tava ali meio que tal, querendo um argumento ali, e você criou uma história. Parabéns, pô, cara, se você continuar assim... Tirou no improviso mesmo. Né, foi veio lá do fundo, que era natural. 20 anos você tá muito inspirado, né? E a necessidade ali atrás, fazendo ali, forte, meio que forçando você a ser criativo. Ali, Juliano, foi uma venda, foi a primeira venda, acho que assim, da minha vida que eu fiz, que eu ganhei uma quantidade legal, né, uma quantidade expressiva. E ali com o elogio, né, digamos assim, de um superior. O cara fez uma promessa para mim que se eu continuasse daquele jeito eu ia crescer muito na empresa. Fiquei muito empolgado mesmo, cara. Sim. Mas a venda não acontecia assim. Facilmente. Fácil, né? Foi uma sorte de principiante que eu tive. Continuei trabalhando ali por mais um período. E eu lembro que eu cheguei a trabalhar um mês, mais ou menos, e eu não cheguei a fazer mais vendas não, cara. Sabe? Engatilhei muitas. Mas não conseguia fazer o fechamento. Não fechava porque... Eu também não queria apelar muito, né? Tinha que jogar limpo com o cliente no sentido... Havia uma forma, de repente... De você fechar mais, contanto que você... desde que eu omitisse muita informação. Entendi. Assim... O vendedor sofre com isso. Eu escolhi... Né? Porque se você sabe que toda causa tem consequência. Sim. E hoje, no ramo aí de vendas, muito vendedor... Acho que, digamos assim, não é desonesto, né? Mas ele sabe que se ele começar a falar muito, a gente mesmo percebe isso. Pode ser que desestimule o cliente, ou então deixe o cliente confuso. Você fala o que é necessário. Na verdade, isso. Na verdade, o vendedor ele precisa ser incisivo no fechamento, né? Não tão técnico, que é o que porque ele precisa, né? E bater na dor. Eu acho que o vendedor erra muito nisso, né? Tem vendedor que ou ele é técnico demais, fala demais de coisas que o cliente não quer saber. E aí você entendeu? Aí quando você pega um cliente que às vezes, porque assim, hoje na internet, cara, às vezes o cara vem sabendo mais que você. Por isso que é importantíssimo você saber muito que mais difícil do que muito que você está vendendo. É importantíssimo você saber tudo que você está vendendo para estar preparado, né? Segunda situação, ninguém, cara, muitos vendedores às vezes eu vou comprar, o cara não bate na dor da gente. O que é? A venda ela é feita em cima de uma dor. Por exemplo, eu vou comprar um tênis na loja, vou comprar porque meu tênis provavelmente tá ruim. Entendeu? Então tem que pensar, não é na beleza do tênis, mas sim, assim, o que eu vou sentir com aquele tênis novo, entendeu? E trazendo a experiência pra pessoa. A maioria dos vendedores não faz isso. É emoção, cara. Entendeu? Hoje, assim, eu aprendi com o tempo a trabalhar muito com a experiência das pessoas. Eu vendo sem vender. Sim. Entendeu? A maior arte de venda é vender sem vender. Né? Certamente. Quando o cara ele tá pedindo para comprar, entendeu? Tem cliente que se ele perceber que você tá querendo vender alguma coisa, ele sai. Então, assim, às vezes muitas coisas. Porque eu já fui vendedor de muita coisa também. Às vezes você chega assim pra galera para vender uma coisa, o cara já chega, generoso, o que você vai vender para mim? Entendeu? Porque eu já vendi terreno, casa, carro, né, moto, já fiz de tudo um pouco pra galera. Então, quando eu chego, se eu falar para você, André, quero ir lá na sua casa bater um papo, porque você já vai falar pra mim. Cara, o que você vai me vender? Vai ter venda. Então, assim, às vezes os caras não batem muito nessa tecla, né? De saber o que tá vendendo e bater na dor. Tem que tomar cuidado, porque olha, E hoje tá muito mais difícil, tem que dominar. Hoje a venda, eu acho que ela parte do princípio do domínio do produto, do serviço, do assunto. Sim. E depois dessa venda aí, você foi vendedor em mais uma área ou não? Assim, não fui tão feliz, não continuei sendo tão feliz nessa empresa, né, nesse escritório. E aí, ao invés de ficar puxando muito, né, para vender mais, eu comecei a procurar outros horizontes. Outras possibilidades. Aí eu vi que o negócio não estava tão bom ali, eu comecei mas daí eu sabia que eu queria. Vendas, ser vendedor. E naquela época tinha muito esse lance das lojas. As lojas eram referências para quem era vendedor. Sim. Trabalhar, por exemplo... Casa Bahia, Vamos fazer propaganda aqui? Não tem problema, trabalhar nas lojas Colombo. Eu trabalhei lá. Meu amigo Mário, se ele ouvir... Mário Grisoli. Você foi vendedor lá no Colombo, né? Cara que foi. Verdade, lembrei. Eu trabalhei lá também. Então, por isso que eu tô falando. E o Mário, na época a loja Colombo, né? Loja Colombo. Aí, Pernambucanas. Essas lojas, hoje elas assim, né, não causam tanto impacto, mas era um sonho de consumo de todos os vendedores. É uma porta de entrada, viu? Sim. É uma porta de entrada para quem gosta de vendas aí. Sim.
Ainda mais na época, era de fato um sonho. Ó, o Mário tá assistindo, ó. Ô, Mário, boa tarde! Não tem empreendedor nada, o próximo convidado. Tem que trazer ele. O Mário tá indo pro ramo imobiliário também, tá? Também? Tá, né? A esposa dele, mandar um abraço pra dona Nice, ela é cliente da minha esposa. Legal, né? pô, ele tá numa região lá. Tá aprendendo, tá? O bicho é turístico que dá pra ele vender. Você sabe da inteligência do homem, né? Na represa por dia. Ô, Mário, não sabia disso, cara. Pô, desatualizar as ideias aí. Não, mas ele tá indo para o ramo de construção. Ele tá construção. Tá em Avaré, né, Mário? Você me responde. Depois manda um abraço pra ele aí. Cara, o Mário abençoou muito a vida da gente. Honrar sua vida, Mário, porque foi bênção na vida do André, foi bênção na minha vida. De apostar no novo, no ousado. Sim. Porque por isso que ele nos contratou, né, cara? Todo mundo, acho que ninguém dava nada, né? Pros dois meninão lá, todo loucão. E ele de fato dava oportunidade. Nos deu a oportunidade. Obrigado, Mário. Um abraço aí pra toda a família. Então você trabalhou. E aí eu comecei vou pras lojas. Sim. Devo ter entregado o currículo pro Mário, mas não foi a Colombo que me contratou nessa ocasião. Sim. Para não perder aqui a ordem da sequência, eu fui contratado pela Casas Bahia, cara. E a Casas Bahia, na época, ela tava abrindo. Sim. E a Casas Bahia, na época, irmão, era o shopping de Itapeva, cara. Imagina. Quando eu entrei lá, pra você ver, eu entrei sem experiência nenhuma, pela ousadia. Qual foi a ousadia? Eu tava saindo de um escritório que eu vendia consórcio, enfim, e um pouco frustrado, porque não tinha dado certo. Não tinha feito uma venda só, que foi a venda que me despertou, né? Sim. Mas não aconteceu mais nada. Mas a ousadia, porque eu entrei na loja, a loja toda linda, cara, e todo mundo, Casas Bahia, pô, Itapeva, né? Eu entrei na loja assim, cara, como se eu fosse um vendedor de 20 anos, né? Sim. Com 20 anos na costa, cara, bem novinho. E quero falar com o gerente, né? Quero falar com o gerente. Dei a sorte de querer falar com o gerente. Acho que se eu falasse que eu queria entregar um currículo, ou que eu queria falar com qualquer outra pessoa, você ia levar. Rapaz, fale com o gerente, você que está procurando emprego. Pra mim deu certo. Sim. Aí me levaram até a gerente, era uma mulher, Priscila o nome dela, ela perdi o contrato, nem sei onde essa menina tá. Mas essa menina, cara, também confiou no meninão doidão lá. E eu lembro que eu sentei com ela e troquei uma ideia assim, no aspecto de... Eu acho que não tinha essa vaga, cara. E de fato não tinha mesmo, porque eu entrei por uma terceirizada. Sim. Passado uma semana, toda aquela loucura de abertura, sim, abriu uma vaga na terceirizada. Muitos vendedores entram pela terceirizada mesmo, né? Sim. Um já entra direto. Mas, cara, essa menina me contratou sem experiência, pelo blá 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 ali. Se você se comunica bem, você vende bem. Eu era muito jovem, não tinha experiência nenhuma. E entrar numa loja daquele porte foi o fato de eu ter mesmo me apresentado e falar diretamente com ela. Deu certo, eu entrei na Casas Bahia, cara. Ela me contratou por uma terceirizada. Já fica de dica aí, ó. A gente sempre tem um momentinho da dica aqui, porque eu pego alguma coisa do cara ali. Mas eu vim aqui pra dar dica. E a gente dá uma dica aí. Contar minhas histórias aí, muita gente se identifica comigo. Galera, viu? Aí o André tá dando um exemplo aqui. Você não precisa ter tanta experiência. A principal coisa hoje é coragem e atitude. Eu concordo. Porque assim, você só conseguiu entrar nessa ocasião, neste emprego, pela sua coragem e atitude. Sem dúvida. Muita gente às vezes é estudada, é preparada assim teoricamente às vezes para exercer uma profissão, mas ela não tem coragem e não tem atitude. Quantas pessoas estão formadas aí? Então assim, quer trabalhar na sua personalidade, quer trabalhar alguma coisa na sua vida que vai trazer resultado para você? Coragem e atitude. Porque uma pessoa que é corajosa e tem atitude, cara, ela nunca vai ficar sem resultado. Faz toda a diferença. Sempre vai trazer algum benefício para a vida dela. E é uma realidade já de longas datas que a gente vê. Realmente pessoas formadas, pessoas que têm assim, um potencial enorme, mas não têm a coragem. Não tem coragem e não tem atitude. Atrapalha muito. Na área comercial, nem se aventure. Né? Porque, Verdade. A área comercial, ela meio que depende 90% dessa iniciativa. E aí, contratado, sem experiência, sem currículo, cara. Eu lembro que a Priscila, na época, vai que essa Priscila... Tá assistindo, Nunca mais vi ela. E ela era uma moça... incisiva. Bolsonaro, cara. Incisiva. Uma moça, assim, militar zona, sabe?
ela... De alguma forma ela, né? Viu o potencial. Viu o potencial ali, eu era bem jovem, então, né? Ser jovem também faz toda a diferença, né? Ainda mais na área de vendas, né? O jovem tem boa aparência, tem proatividade. Sim. Fui contratado pela terceirizada lá e comecei a trabalhar lá. Cara, a Casas Bahia foi... Aprendizado. A Casas Bahia foi onde eu ganhei meu primeiro salário, assim, estratosférico, assim. Tá? Sim, imagina. Porque como você concorda comigo, na época a loja, né, ela era... Tava bombando. Era inicial, era o tal. De Itapeva, todo mundo vinha. Acho que foi a maior, acho que essa primeira grande... Não, primeira foi Pernambucanas, né? Acho que o primeiro grande empreendimento... Não, mas esse Magazine que eu falo assim de nome foi acho que Pernambucanas, né? Depois veio a Colombo, acho que já estava aqui também. Pernambucanas, né? É velha demais, né? Então, minha mãe, meu pai conta história de lá atrás. Tem grandes nomes aí que passaram por lá. Por exemplo, o seu Carvalho passou pela Pernambucanas. Isso. Então, mas depois estagnou, né? Sim. Aí o boom da Casas Bahia foi grande quando veio pra cá. Então, cara, e ali, cara, a Casas Bahia, ela sempre atendeu a região toda, né? Sim. Ali vendia muito, muito. Então, o meu primeiro, olha... Seu primeiro sucesso. Para entender, assim, a proporção do negócio. Então, falando do dinheiro de hoje, né? 20 anos já se passaram. Eu ganhei R$700 lá na oficina, né? Eu ganhava R$700 na oficina lá, que eu trabalhava e tal. Cara, meu primeiro salário na Casas Bahia foi R$2.500. 3, 4 vezes mais. Meu, e eu era vendedor de linha branca, né? E o vendedor sempre foi comissionado. Sim. Eu vendi muito, cara, no mês de inauguração. Meu, foi só alegria, cara. Foi só alegria. Passei ali, depois de alguns meses, eu passei para vendedor da loja mesmo, né? Eu saí da terceirizada. Esse barulho que tá no fundo aí, vai preferir? Então, não, vamos ver. Viu, galera? Viu? Se aparecer um fundinho aqui agora, vai ter um fundinho de pagode aqui agora também. Tá um pagode aí. Inesperado, mas tá bom. Se aparecer... Mas acho que não vai trabalhar. Aí, eu passei a ser funcionário da loja. Eu não cheguei a trabalhar 1 ano lá. Sim. O que aconteceu? Cara, aí pega o gancho de novo. Sim. Do que me atrapalhava. Sim. E o que me atrapalha até hoje, cara. Como funcionário de empresa. Sim. Aí comecei a dar umas vacalhadas lá, faltava, às vezes chegava atrasado. Sim. Né? A gota d'água, o que causou a minha dispensa da Casas Bahia foi o fato de, no final do dia, naquela época, essa gerente, sim, a loja, né, a gerência, a loja, eles faziam a gente ficar, depois do expediente, enchendo bexiga, sim, enfeitando a loja. Sim. Pô, cara, eu odiava aquilo lá. Eu acho que muita gente, né, também odiava. Aquilo ali, eu ficava meio que com o nariz, torcia o nariz, ficava meio, tipo, as pessoas percebem quando você tá ali pela causa, por amor, né? Ou não. Entendi. Então aquilo ali foi desgastando, sabe? Foi desgastando, até que chegou uma hora, pô, cara, o gerente chegou e falou, olha, André, não vai dar mais. Não vai dar mais. Acabei saindo da Casas Bahia, olha pra você ver. Então, naquela época eu já era um cara meio que, né, tinha essas dificuldades, né, de ser um empregado. Empregado. Na verdade, porque já tinha uma veia empreendedora em você. Sei lá, cara, sei lá. Viu? Saindo da Casas Bahia, desculpa, eu sei que você vai seguir o cronograma. Saindo da Casas Bahia, Ju, eu me vi de novo naquela situação nervosa, né, preocupante, né, meio desesperadora, porque daí eu saí da Casas Bahia com um padrão de salário, irmão. Alto. Como que eu vou fazer pra mim ganhar o que eu ganhava lá? Sim. Então ficou ainda mais difícil. Só que aí eu já entendia e já sabia que o meu espaço era na área comercial. Entendi. Aí eu comecei a procurar outras possibilidades. Aí você passou pela Colombo, Passei, cara. Daí foi, não sei se foi na sequência, acho que não foi. Mas eu passei pra Colombo, trabalhei na Colombo, aí trabalhei... Aí eu trabalhei, não sei se a gente vai seguir o cronograma. Sim. Aí eu entrei na Vivo. Trabalhou um tempo na Vivo. Trabalhei na Vivo um bom tempo. Já daí, sem vínculo empregatício, sem nada, sim, como autônomo 100%. Eu tinha um contrato com a Vivo de que tudo que eu vendesse, tudo que eu produzisse, eu ganhava uma comissão. E diga de passagem, uma boa comissão. Entendi. Eu consegui manter o meu padrão de salário, para você ter uma ideia. De um bom salário. Entendi. Trabalhando como autônomo, né, sem vínculo empregatício, fazendo os meus horários. Se eu quisesse trabalhar
O tempo que fosse. O tempo que fosse, mantendo o meu padrão ali, porque realmente... E fiquei muito tempo, cara. Olha, eu arrisco falar que eu fiquei mais de 5 anos nessa vida. Entendi. Autônoma. Entendi. Viajando a região. Por isso que eu falei que eu ia contar muita história. Um cara que rodou muita região. Eu viajava muito pra região. Eu vendia muita linha de celular para serrarias da vida aí. Viu, André? Mas marque bem na cabeça esse ponto aí que você tá falando da Vivo. Eu vou chamar um comercialzinho pra gente aqui, pra gente poder molhar as palavras, que nem meu amigozinho fala ali. Dar um ar aí pro pulmão, né? E a gente já volta, galera, pra contar mais a história do André. Legal, e fiquem ligadinhos, tá? Gostando, cara. Não dá um minuto e meio aí, a gente já volta, tá bom? Eu vou aproveitar aí. E a gente já chama vocês aí. Pode dar o comercial pra nós aí. Valeu. Cara, vou dar uma seguradinha aqui. Esse barulho interfere? Vamos ver, tá puxando muito? Não, então, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ali fora pedir pra eles trocarem de posição, vou vir pro lado de cá, qualquer coisa, senão vai ficar muito em cima de nós. Porque além de... Mas os caras são gente boa? Sabe? Os caras... Eu converso com o cara dono da padaria, o pastor aluga o prédio do cara, viu? Porque daí o que acontece? Senão a gente desconcentra aqui também, não é nem pelo barulho que se pega, só que a gente não consegue se concentrar. Aí tem que força mais concentração, né? Você segura um pouquinho, sim? Beleza. Eu vou tentar conversar com o dono. Eles podem mudar de lado pra padaria pra cá aqui, Investiu numa acústica, fala, né? E daí o solo mesmo, né, cara? Tá bem do lado, cara. A impressão que dá.
Voltamos, galera. Tudo bem? Ó, vou falar rapidinho aqui. Hoje vai ter que dar uma adiantada aqui, porque tem uma galera fazendo festa ali fora, rapaz. Nós não podemos atrapalhar a festa deles e eles não podem atrapalhar o podcast nosso aqui. Viu? Vou falar rapidinho de um presente que a gente tá sorteando hoje, através da página da ME Podcast, tá? O Juliano da Rinodê, duplo diamante, vocês conhecem o Juliano lá? Juliano Oliveira? Sim. Então, ele é duplo diamante da Rinodê, cedeu um presentinho pra nós e a gente tá fazendo um sorteio lá pelo ME Podcast, o Instagram do ME Podcast. Entra lá no Instagram, vai estar lá uma foto escrito foto oficial, é mepodcast.oficial, tá? @mepodcast.oficial. Acha a gente lá, vê a fotinha que tá escrito como oficial, comenta com dois nomes lá. Fala lá pra sua esposa, André, que é um legal, os produtos Rinodê masculino. Vida, cara. Então assim, marca 2 pessoas lá com @, marca essas pessoas, só que tem que estar seguindo a Renê, tem que estar seguindo o ME e seguindo o Juliano Oliveira, tá? Que é um dos parâmetros pra gente poder participando do sorteio. O sorteio vai ser hoje às 18 horas, tá? André, vamos voltar aqui. Você parou na questão da onde você tava mesmo? Vamos lá. Pedi desculpa também pelo pagodinho do fundo aí. Aconteceu. Nós não esperávamos. O pagode vai abrir, vai trazer um fundo alegre pra você, André. Uma certa descontraída. E a gente nem colocou um fundo musical. Não pode. Vamos lá então. São imprevistos que acontecem, né? Ó, vou aproveitar e mandar um abraço pro Juliano Cidro, que tá acompanhando nós aqui. O Mário lá, que tá acompanhando. Cara. O Tony Rodrigues mandou um oi pra você também. Opa, sogrão. Tony Rodrigues é sogro. Filé, então vambora. Obrigado pela audiência aí, sogrão. Direto de Sorocaba. A gente parou na onde mesmo? Lá na questão... Tá falando acho que da minha passagem pela Casas Bahia. Pela Casas Bahia, sim. Que você saiu daí depois dele. Isso, aí comecei a trabalhar na Vivo, cara. Sim. Tava explicando, inclusive, que foi uma passagem aí de uns 5 anos ou mais aí, trabalhando como autônomo. Sim. Trabalhando sem patrão, sem chefe, sem dependendo única e exclusivamente dos meus resultados, das minhas vendas, dos meus negócios, administrando as despesas que eu tinha. Cara, foi muito legal. Eu peguei uma boa fase na Vivo. Eu trabalhei na época que a telefonia tava a telefonia móvel tava numa expansão assim, sabe? No interior. Sim. No interior. Tava numa expansão e numa necessidade, cara, enorme. Principalmente pro segmento corporativo. Sim, teve uma época. Você surfou também, né, Juliano? Não, eu tive convites. Você não surfou, não? Tive convites, mas eu não... Muita gente surfou aí nessa onda da Telecom. Não trabalhei na Telecom, mas eu lembro de muita gente que fez, cara. Nós somos os pioneiros. Eu me considero um pioneiro. Sim, nessa área. Eu lembro que... Sabe como que eu entrei na Vivo, cara? Olha que história interessante. Um amigo meu, inclusive um amigo meu atual, chamado Rafael Santos. Sim. Eu atendi esse cara na Casas Bahia. E esse cara morava em Sorocaba e ele era representante da Vivo lá. Sim. Ele chegou na loja todo engravatado, assim, de blazer. Boa pinta, parecia um cara da área jurídica, um advogado, um juiz, um promotor, pela elegância, pela postura do cara. Eu atendi ele assim, com medo até, né? Tipo, cara, tô atendendo um cliente assim, né? De um naipe assim, diferenciado. Entendi. E eu lembro que eu fiz uma venda boa pra ele. Ele comprou lá, acho que um dormitório inteiro lá. E o cara era vendedor da Vivo, cara. Sim. Na hora de fazer o cadastro dele lá, né? Daí você vai perguntando, daí o cara é vendedor da Vivo e tal. Ah, que legal, vendedor da Vivo. E aí ele foi contando, né? Eu atendo só empresa, né? E cara, olha você vê, o tino, né? Além da conversa ter sido bem descontraída ali, a gente até trocou o contato porque esse cara que me arrumou depois que eu saí da Casas Bahia, sim. Que eu fiquei meio perdidão e tal. Ele que arrumou pra você. Eu liguei pra ele, lembrei dele, né? Sim. E ele que me encaixou, ele me conseguiu me colocar no negócio da Vivo. Trabalhei muito tempo junto aqui na região. Sim. E a região era uma região crua, cara. Sim. E eu me sinto pioneiro, por quê? Porque eu vendi muito naquela época. Muito. Eu vendia, vamos falar de números de novo, de proporção, né? Pra galera também. Sempre teve sucesso nessa área de vendedor. Na Vivo eu cheguei a ganhar. Por quê? Porque a gente ganhava comissão. Sim. Né? E a gente ganhava por linha. Sim. Por linha. Sim. Linha vendida, né? Só que eu atendia só empresa. Sim. E a ascensão daquela época das empresas... Da demanda, né? A demanda era gigante, né? A ascensão das empresas
para o serviço de telefonia móvel, era muito grande, cara. Muito grande. Naquela época a gente tinha uma abordagem matadora para fechar um negócio com uma empresa. Eu chegava na sua empresa, me apresentava, né, eu já era novidade para a empresa. Pô, né, o representante da Vivo me atendendo. Sim. O cara não esperava. Chegava na empresa, o representante da Vivo, deixa eu dar uma olhada nas suas contas, né, entender a sua necessidade, a sua situação. Aí o cara vinha lá com uma conta super alta. Sim. Né, as empresas pagavam muito caro na época para falar no celular, para ter internet. Era muito caro. Só que já era uma necessidade. Né? Naquela época já a telefonia móvel já era extremamente... Como hoje, né? Hoje ninguém vive sem telefonia móvel. E aí era uma abordagem matadora porque você conseguia pegar toda aquela situação do cara, aquela dinâmica do cara lá como empresa e melhorar, aperfeiçoar, tá? E reduzir custo. Você reduzia custo na frente do cara. Tipo, o cara pagava R$1.000 lá com telefonia, com o celular dele, da gerência. Você falou, opa, então eu vou te fazer o seguinte, eu vou te oferecer aí uma proposta, você vai continuar na base da Vivo, vai continuar sendo empresa da Vivo, sempre pioneira, né? Fazendo uma propagandinha que hoje não é mais. Já mudou bastante o mercado. Você passou muito tempo. Sim. Mas naquela época a Vivo dominava o mercado, principalmente o interiorzinho. Sim. E você reduzia a conta do cara para metade do que ele pagava. Sim. Mandava um monte de aparelho celular pro cara, que também aparelho celular naquela época era algo assim, era sonho de consumo. Sim. Mais do que hoje, muito mais do que hoje. Hoje é necessário, naquela época era vaidade, uma coisa assim. Tudo de graça, cara. Era muito fácil vender naquela época esse produto. Sim. E eu era muito bem comissionado, irmão. Eu ganhava naquela época R$100. Pô, R$100 por linha. Por linha? Ux, e vendia quantos no mês, hein? Olha, eu já cheguei a ganhar R$10.000. Cara, já cheguei a ganhar 10 hoje R$10.000 é um salário altíssimo. Naquela época. Nossa. Aí o que eu fazia, Juliano? Eu comecei a virar preguiçoso, cara. Começou a procrastinação entrou na sua vida. Eu fechava um negócio. Por exemplo, eu saí hoje para trabalhar. Saí de manhã para trabalhar. Já tinha uma agendinha ali mais ou menos. Já sabia o segmento das empresas que eram, né? Que eram de fato boas para você negociar. Sim. Se eu chegasse numa empresa 10 horas da manhã lá, 9, 10 horas da manhã, de manhã, e fechasse 10 linhas, eu já não trabalhava mais, cara. Entendi. Eu já tinha ganhado R$1.000. Já tinha feito o seu dia. R$1.000 em uma hora de negociação. Eu já não que eu não trabalhava mais, eu já estava contente, eu já estava assim, sabe? Já tinha garantido o meu dia. Entendi. Aí muitas vezes eu dispersava, entendeu? Já cuidava de outras coisas. Aí entra a questão, né? Um defeito, né? Digamos assim. Né, do autônomo, né, daquele cara que é muito importante, pelo menos para você criar resiliência, para você criar equilíbrio, para você ter um padrão, né, cara, não se deixar levar pelas boas vendas, né, porque você não sabe dia de manhã. Sim. E ter resiliência, é você cuidar disso aí. Você não deixar as coisas... E eu era muito falho nisso aí. Eu até hoje me sinto... Mas eu como vendedor aí que passei algumas empresas, as empresas tinham muito isso. Viu? Bata a meta, mas cuidado com o que você faz, porque senão aumenta muito a meta depois e aquela coisa. E eu sempre fui vendedor assim, cara. Se eu puder vender tudo esse mês, não sei se estou vivo o mês que vem, entendeu? Esse é o esquema. Se eu puder vender 2.000 hoje, eu vou vender. Se eu vender 10.000 hoje, eu vou vender. Entendeu? De fato, você tem mais garantias. Sim. De se acontecer, né, por qualquer que seja, o evento, acontecer alguma coisa errada no mês que vem, pô... Você tá estourado, você entendeu? Então esse é o esquema. E outra, mês que vem, deixa a dor do... Deus Jesus ensina isso pra gente. A cada dia a sua dor. A minha falha é que eu pegava esse gancho de futuro a Deus pertence, mas pra me dar uma vadiada. Agora você tem que mudar. Pra me dar uma vadiada. Todo mundo que pensa assim, o futuro a Deus pertence, né? Você pensa assim... A cada dia a sua dor, entendeu? Deus não fala lá que a cada dia, Jesus não fala que a cada dia é o seu problema? Resolva naquele dia. Pegar esse contraponto, né? Pensou, a futuro a Deus pertence, agora você fala, não, eu tenho que resolver o meu problema naquele dia. Se a venda é um problema ou uma solução pro dia, é uma solução pro dia. Fazer hoje que dá pra fazer hoje, não deixa pra amanhã não, né? Sem dúvida. Então esse é o esquema, né? Fazer o que é necessário pro hoje. Aproveitar, né? A todas as oportunidades. Saúde, que você tem ali a oportunidade na mão. Mas eu fiquei 5 anos nessa vida, Juliano. Verdade. E ganhando dinheiro, cara. E olha, e gastando também.
Assim, ganhando dinheiro também, assim, as pessoas Relativos. vão pensar, nossa, por que ele não tá rico então? Né? Por que ele... Mas é que muda o padrão. Mas, cara, você tem uma ideia, cara, eu sempre achei assim que eu vivi muito bem, porque eu sempre tive um carro pra andar. Sim. Por isso que eu tô assim, um pouco pesado, né? Aham. Que eu não ando mais a pé. Pouco pesado. Há muito tempo. O cara, eu vou falar aqui depois, mas o ciclista aí tá. É gostoso. Eu tenho que fazer um podcast de Ciclismo, Ó, é uma área boa pra você puxar, cara. Adoro pedalar, cara. Os meus amigos aí, Paulão da igreja, Dudu. Olha aí, galera, viu? O professor Adriano, a galera que a gente faz um passeio de 60, às vezes 50 quilômetros aí, trilha. Cara, coragem. Meu, que delícia. Viu? É muito bom, eu digo E pra ó, todo mundo. e eu falo pra você, eu fico agradecido hoje de ser você aqui, cara, porque se fosse outra pessoa, nós ia travar o programa hoje. Porque você é não, vou travar que eu falo, porque você é vendedor, você tá conseguindo trabalhar aqui e falar apesar do barulho. Porque se fosse outra pessoa que estivesse aqui, de repente não conseguiria se concentrar, cara. Parabéns mesmo. Porque você tá conseguindo contar a história, independente do barulho em volta, adoro né? contar história. Que você vê. Foi uma escolha. Histórias reais, hein? Escolha certa, né? Histórias reais. Viu, André? Eu tinha essa. Eu imaginava que muitas pessoas iam se identificar comigo. E eu deixa eu fazer uma pergunta que eu tô curioso. Cara, de onde que veio de tudo isso aí? Porque assim, eu lembro de você lá atrás, lembro de você vendedor, mas eu lembro muito mais do André, que vem assim, direcionando, simpatizante nessa área pública. Como que você teve contato com isso, cara? Legal, Juliano. Olha, Como essa pauta sua aí como que muito bem investigada. Como que você foi pra essa área pública? Não falando de política, mas falando assim, sim. do André que empreende através da área pública, sim, né? Entendeu? Hoje, Juliano, hoje eu entendo a importância de você saber muito bem se posicionar politicamente. Sim. Sabe? Hoje o campo político ele não está assim sendo bem utilizado pelas pessoas porque as pessoas levam, algumas pessoas, né? Mas a grande maioria levam muito para o lado pessoal as convicções políticas, ideológicas, e eu acho que o debate tem que ser de somar, de respeitar, Sim. né? E, enfim, eu aprendi que tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. E pode ter certeza que se eu de repente falar alguma coisa que conote algum posicionamento, releve, eu sou muito tranquilo com isso. Sei nada. Tá? Mas assim, voltando à sua pauta aí, muito bem investigada. Como que você... Vou pegar um gancho aí. Como que você virou de vendedor para um cara que foi buscar, de repente, Assessor, parcerias políticas, Como que aconteceu isso aí? Vou contar a história. Se eu estiver fugindo um pouco do trilho, você me... Não, eu puxo, pode ficar cegado. Aqui é uma condução, né? Que eu falei. Isso. A minha vida na política veio na sequência de algumas dificuldades que eu tive como autônomo, cara. Sim, que essa guerra diária que você pagou um aluguel, tá devendo outro e... Foi porque a maré tava boa na vida, sim. Mas depois... Deu uma esfriada. Como todo e qualquer setor. Eu trabalhei, né, ganhei... Nossa, eu adorava, cara, trabalhar na Vivo por essa liberdade que eu tinha, pelos ganhos que me proporcionavam. Sim. Mas daí... Como tudo, né? Como todo mercado, foi saturando. Sim. Tive vários assim problemas, por quê? Técnicos também, e assim que me motivaram a distanciar desse mercado. Sim. Porque o que acontece? A gente fazia uma abordagem oferecendo um plano para a empresa, para ajudar a empresa. Sim. Mas havia uma complexidade enorme na operacional do negócio aí. Sim. Tá? Sim. Um exemplo que eu dava, um exemplo que eu vou dar. Naquela época, hoje não mais, mas naquela época a gente negociava tarifa. Sim. Pô, e as operadoras, cara, elas cobravam tarifa de forma 10 vezes diferenciada. Sim. Entendeu? Se eu ligar pra você é um valor, se eu ligar pra ele é outro. Sabe? Se eu ligar pra uma cidade... E isso, cara, começou a me prejudicar. Por quê? Porque eu tinha... Incomodar também, né? Não, eu tava tendo que fazer mais pós-venda do que venda. Sim. Eu tinha vendido pra você, na sua empresa, uma tarifa de 10 centavos. Sim. E você assinou e contratou a 10 centavos. Estamos falando de passado, viu, pessoal? Sim, hoje é grátis. Hoje você nem paga pra falar. Né? Por causa do avanço da tecnologia e tal. Mas naquela época era cobrado por minuto, cara. Sim. Sabe? Você pagava um segundo fracionado ali. Entendi. Daí eu comecei a ter muito problema. As empresas estavam começando a me demandar um pós-venda, cara, que me travou. Eu não conseguia vender mais. Sim. E eu não podia também te deixar na mão. Deixei muitas empresas na mão aí. Os empresários que eu deixei na mão,
aparece aí. É. Mas eu deixei na mão porque, cara, eu não conseguia dar conta. Mas depois você recuperou o relacionamento? Eu tinha umas empresas lá em Buri, serraria, madeireira, empresa grande, empresa forte. Buri, irmão. Buri. Né, que pra mim fazer um pós-venda, muitas vezes eu tinha que ir lá. Larguei, cara. Larguei. Entendi. Então eu tava tendo um sério problema de pós-venda. Né? As empresas estavam recebendo cobranças indevidas, uma situação que saiu do controle. Sim. E aí eu falei, pô, tá na hora de eu sair fora, né? Porque ou então eu tenho que encontrar uma estratégia pra me continuar isso aqui e dar conta. Sim. Ganhar dinheiro e fazer pós-venda. Aí como eu tinha uma visão... Juliano, depois eu me arrependi de sair da área de telefonia, sabia? Me arrependi, mas na ocasião eu tinha que escolher. Eu saí... Por que eu me arrependi? Só para não deixar a coisa no ar. Eu me arrependi porque naquela época eu deveria ter continuado, mas eu deveria ter ido para a área de dados, de internet. Sim. Cara, hoje, se existe um arrependimento na minha vida... Foi esse de não ter se especializado nessa área. Identificado que a internet ia dominar o mundo, como está dominando hoje. Sim. Mas explica melhor, André, como assim a internet está dominando o mundo? Cara, naquela época não existia empresa de internet em Itapeva. Sim. Eu comento isso hoje com um amigo meu. Demorou meu. anos, né? Eu comento isso hoje com um amigo meu, ele até concorda comigo. O Alexandre Françon, abraço Alexandre Françon. Sim. O irmão dele é Rápida mesmo? Eu vou pagando tem problema. Eu só fiquei com medo de falar o nome errado. Não, e eu precisava falar disso, cara, porque eu comento com o Alexandre Françon e ele concorda comigo. Eu comento que o Saldanha, o irmão dele, empresário proprietário da Rápida Telecom, naquela época ele já subia, trepava em árvore e já vendia internet via móvel para muita gente. Sim. Né? Que naquela época a internet... Se hoje é carente, naquela época era muito mais. Entendi. E o meninão lá, espertão, dominava a arte de configurar roteador, de instalar antena, ele já fazia os corre dele, vendendo as internet e empreendendo. Sim. Pô, mano, hoje ele tá muito bem, a gente sabe disso, a Rápida é uma empresa... É um menino que eu quero trazer. Como é que era o nome dele mesmo? Saldanha. Eu não tenho amizade com ele. Eu conheço ele porque eu andei de skate com ele. É mesmo? Meninão skatista. Era. Eu não tenho amizade com ele. Com o Alexander, sim. Mas a gente sabe que hoje ele é um empreendedor de sucesso e que começou naquela época, visionário, né, instalando antena em poste, cara. Imagina. Instalando antena em árvore. Imagina. Eu me arrependo. Eu comento com o Alexandre que naquela época era dados, cara. Era dados que era o negócio que ia bombar. Você não imaginava. E você imagina se eu, de repente, tivesse a visão, luz, né? A luz de ser um Saldanha também. Sim. É que eu não tinha a parte técnica comigo. Eu era do comercial. Sim. Eu era do cara da venda, de atender o cliente, de fechar negócio. Mas eu não subia em escada, não configurava o roteador, né? Porque hoje... quem teve essa visão, quem investiu, hoje é provedor de internet milionário. Alguns pequeno, médio e grande, a gente sabe que tem as três escalas. Ou quem pensou nessa época, na verdade já é um grande provedor de internet. E, e depois que você monta um provedor, depois que você instala a internet numa empresa, num cliente, é muito difícil você perder, você só perde se você quiser. Então vira uma carteira vitalícia pro resto da vida. Imagina. Então eu sou muito fã do Saldanha, sou muito fã do Alexandre e Saldanha, os irmãos aí, o Alexandre como figura política também, figura pública. Eu quis citar esse exemplo porque foi digamos assim, uma frustração. Uma frustração que você teve. Não, hoje, cara, por que eu não entrei nessa área? Hoje eu tava bem melhor, com certeza, não que eu não esteja bem, né? Mas eu estaria muito melhor se eu tivesse essa visão. Aí eu saí da área de telecom, Juliano, e, como todo e qualquer ser humano, tive que pensar em algo para mim continuar a minha vida aí. E nessa época, já que você entrou na questão da vida pública, nessa época eu frequentava a igreja quadrangular. Tá, posso falar, né? Pode, tranquilo. Frequentava a igreja quadrangular e o Laércio, hoje vereador, já 3 mandatos, o Laércio sempre foi um amigo de infância. Conhecido, amigo, te ajudava. Conhecido desde os seus 13, 14 anos, porque eu frequentava a igreja quadrangular esporadicamente. Cheguei a ser músico na igreja quadrangular. E lá na igreja quadrangular, com o lançamento do Laércio para vereador,
em 2012, cara. Nossa. Né? 2012. Laércio é um cara que eu vou trazer também. Já Laércio, fica o convite aqui, Esfirra. Ainda bem. Esfirra. Você tem que diferenciar aqui. Esfirra show. Você tem que diferenciar seus convidados. Você tem que diferenciar os empreendedores de sucesso. Não, mas aqui é aberto pra todos. Todos têm um exemplo. Os caras que até tem uma preguicinha de vez em quando. Mas é normal, cara. Acontece. Laércio né? Puta, não tem o que falar. O menino é... E lá, o Laércio, ele na igreja quadrangular, o Laércio, ele era funcionário do Banco Itaú. Sim. Na época ele tava assim, cara, completamente confuso em aceitar o convite do pastor, né, pra ser o candidato. E ele comentou comigo uma ocasião que ele era gerente da minha conta. Sim. Eu tinha uma conta no Itaú com ele. Ele comentou comigo e falou: André do céu, cara, eu não sou desse mundo, cara. Eu não sei, lógico que eu não vou recusar o convite, pastor. Sim. O que o pastor... foi uma convocação e eu sou muito submisso, e o que o pastor precisar de mim, eu estou à disposição dele. Mas, cara, eu tenho medo, estou com medo, eu não sei o que eu faço. E eu, Juliano, agora passou batido, mas eu sempre gostei do ambiente político de Itapeva. Articulador. Eu tinha muitos amigos na política. Amigos, não vou citar nome, um monte de amigos. E eu gostava do ambiente político. E aí, nessa ocasião, o Laércio pegou... Falou: André, você não me ajuda? Você conhece mais gente que eu. Sim. Você é muito mais introduzido que eu nesse mundo aí. Sim. Aí eu falei: pô, Léo, o seu convite pra mim né? É uma honra, né? Eu ajudo você no que você precisar, eu acredito em você, você tem um potencial enorme como político, cara, né? Entendi. Porque o que eu imagino, Juliano, é que um bom político... ele é um bom profissional. Sim. Ele tem que ser um bom profissional. Sim, sim. Né? Lógico que é um submundo, falar de política é muito complexo. Não. Mas quanto mais inteligente o político for, mais possibilidades dele dar certo. De ter sucesso. De ter sucesso. Tá. Daí não precisa nem falar de forma acadêmica. Né? A inteligência abrange muito. Eu achava o Laércio muito inteligente. Fui e ajudei o Laércio. Mas eu tinha um acordo com ele. Entendi. Né? Como eu estava desempregado, e ele era gerente da minha conta, Sim. ele falou: meninão, olha na minha conta aí, o negócio tá feio. Então é o seguinte, nós vamos fazer um projeto junto. Nós vamos trabalhar junto no sentido de que você seja eleito, né? A igreja dá um apoio. E depois vocês trabalhariam. E aí, como você tem espaço para você ter um ajudante, ter uma pessoa que te ajude durante o seu mandato, Sim. Você me garante a vaguinha lá. Sim. Porque eu quero continuar. Eu não quero trabalhar 2 meses, 3 meses. Sim. Né? E, cara, não é que deu certo? Você ficou um período. E deu muito certo, cara, porque a primeira eleição do Laércio foi assim, cara. Eu abracei assim. E deu certo. E tanto que eu não cobrei nada dele esses 3 meses. Sim. Interessante, a gente tinha umas despesas, né, mas eu não ganhei dinheiro. Sim, né? Não ganhei dinheiro. Entendi. Eu trabalhei a campanha com ele pela causa mesmo, sabe? Pelo projeto. Sim. E ele ganhou. E eu me tornei assessor parlamentar, né, lá na Câmara. Por um período com ele. Por um mandato, por 4 anos. Né? Sim. Durante esses 4 anos eu parei, larguei tudo. Você ficou só com ele lá. Isso. E ali que você começou a ter contato com outros deputados que viajavam com ele. Aí foi ver, pegando cara, esse conhecimento. Realmente, Juliano, o Laércio reclamava muito disso. Né? Eu era um cara voado também na assessoria. Sim. Eu queria... Coisas maiores. Eu queria assessorar e também queria achar... Voar mais, voar mais. Uma oportunidade maior. E trabalhando com o Laércio, embora o meu foco sempre foi, né, assessorá-lo em questões do gabinete dele, sim. Né? Eu conheci muita gente no ambiente político, deputados, sim. estaduais, federais. Eu cheguei a viajava muito para São Paulo, já fui para Brasília, e não fui com o Laércio, mas eu já conheci Brasília. E prefeitos. Sim. Cara, essa passagem de 4 anos no gabinete dele... Te deu uma experiência muito boa. Aumentou o meu boom, assim, de leque de contatos dessa área. Na área pública e também um pouco na área privada. Eu entrei nesse... Eu entrei... Tá transmitindo? Eu entrei nesse assunto pela questão do que, André? Porque você, depois, nesse ramo, você foi puxando para a imobiliária. O ativismo imobiliário. Porque assim, da habitação. Porque daí social. eu percebi que no meio do caminho, porque esse é o André que eu conheço, né? O André corretor. Eu apareci, eu fui um cara polêmico. Então, eu conheço o André corretor.
que puxa, nem é o André político. Eu tô falando do André corretor, que veio muito para a área imobiliária, né? Eu me tornei um ativista, cara. Isso. A gente tem alguns problemas na nossa região nessa área. Eu acho que tem uma defasagem muito grande, né? E como que é para você essa questão de você ser esse ativista, né? De ser... Legal. O seu cronograma é bem cronológico, mano. Sim, tô indo bem de boa. Porque a hora que você entrou nessa pauta, depois que eu saí do Gabinete do Laércio, uma das motivações, assim, não foi a principal, de eu não continuar com o Laércio, porque o Laércio já tem 3 mandatos. Sim. Né? Foi que naquela ocasião eu decidi que eu tinha esse ativismo comigo da área de moradia. Sim. Da área de habitação popular. Sim. No gabinete, transitando em Brasília, em São Paulo, eu conheci projetos sociais de moradia espetaculares, cara. De cooperativismo, de associativismo, né? Que os grupos se organizam e fazem de fato acontecer. Sim, sim. Com o apoio da iniciativa privada. E também da iniciativa pública. Sim, né? sim. São projetos, assim, cara, de uma complexidade, claro, né? Uhum. De uma complexidade que de fato existe, mas assim, que eu conheci projetos de sucesso. Eu conheci uma cooperativa habitacional em Taboão da Serra. Sim. Inclusive eu dei uma palestra, eu trouxe um integrante aqui na Câmara. Sim. Consegui reunir umas 80 pessoas lá, foi divulgado e tal, sim. sobre cooperativismo habitacional. Sim. Porque eu conheci essa cooperativa em Taboão da Serra, chama-se Vida Nova. Sim. Meu, aquilo ali me impactou de uma forma. Entendi. E olha pra você ver que interessante. Taboão da Serra é a região ali da Grande São Paulo, Sim. né? É uma cidade metropolitana, desenvolvidíssima. Sim. Mas que a história é interessante, a história da cooperativa. Sim. Há 20, 30 anos atrás, quando nasceu essa cooperativa, o déficit habitacional em Taboão era maior do que é normalmente, porque Taboão recebia muitas pessoas de fora, principalmente do Nordeste, porque tinha muito emprego lá, entendeu? O negócio era muitos imigrantes. Muitas pessoas, de outro principalmente estado. do Nordeste. As vagas de emprego, as oportunidades de emprego em Taboão nunca dava conta. E a galera vindo e tinha que morar em algum lugar, né? Não tinha casa pra galera. E olha que interessante, o presidente dessa cooperativa, na época, nordestino, o Aprígio, o nome dele. Ele é prefeito de Taboão, cara. Até me empolguei em falar aqui, porque hoje ele é prefeito de Taboão. Conheci ele pessoalmente, um senhor simples. Ele tem uma mesa desse tamanho no escritório dele. Sim. Desse tamanho, acho que até maior. Num escritório muito bonito, sim. Porque hoje ele é um cara espetacular, nome de renome lá. De sucesso financeiramente e tal. Porque ele conseguiu pegar o cunho social dos projetos habitacional e transformar em negócios. Sim. Mas a história é interessante, porque esse nordestino, ele identificou essa demanda, né? E ele era pedreiro, cara, pedreiro. Nossa. Mas ele tinha essa liderança, né? Junto aos pedreiros ali, e o dom. Funcionários. E ele identificou essa demanda, simplesmente ele começou a organizar grupos, né? Parece que os primeiros projetos da cooperativa eram para os funcionários dele. Então ele juntava lá 50 funcionários e unia num sistema de cooperativismo, né? Porque tem toda a questão legal do cooperativismo. Muitas pessoas não sabem, mas a cooperativa ela tem isenção fiscal para os projetos. Então isso torna um projeto 30% mais viável, mais barato do que um empreendimento que só visa o lucro, só visa o... E você tentou trazer isso para nossa... Eu conheci de forma assim muito repentina, né? Lógico que eu me aprofundei, porque eu também tinha as minhas dificuldades como, né? Projeto de habitação, Juliano, é complexo. Imagina. Por isso que você não vê em todo lugar um prédio levantando ou eu passei por esse ramo. Eu também tenho Cresce, né? Tirei o Cresce porque eu andei vendendo uns terrenos aí. Não exerci a profissão porque é uma profissão bem complexa para você exercê-la, né? Eu acho que assim é o tipo de profissão que você tem que se dedicar 100% a ela. Porque é difícil você 200%. É difícil você, que nem eu, tenho outros negócios, né? Eu sou um cara que eu tenho vários... Eu me identifico com você. Eu tenho vários negócios e tal, e não é uma coisa que eu fiz porque na época eu gostei e
E eu tenho muito disso de ir lá fazer a prova e tal. Tanto que eu sou corretor imobiliário, corretor de seguros. Hoje sou correspondente bancário também. Tenho toda a certificação para abrir, vender consignado. Os CPAs da vida? Tudo que banco vende, na verdade, eu poderia hoje, se eu quisesse, abrir uma casa de corretagem, vou falar assim. Sim. Eu poderia vender tudo, do seguro, previdência, tudo, porque eu tirei todas as certificações necessárias. Então, assim, por conhecimento, mas eu não exerci isso, porque eu tenho a Renê, né? Hoje eu tenho a questão do ME aqui, que eu acredito também que tem um potencial grande, até de história, de entretenimento, né? Porque é legal. Só que eu sei que essa área do mobiliário tem essas vertentes que nem está acontecendo muito aqui em Itapeva. Saiu o Portal Itapeva, saiu o Uruville. E existe mesmo uma documentação, é bem burocrático, tem questão ambiental, tem várias questões de terreno público, privado. Tem um mar de dificuldades. Dificuldades e possibilidades. Mas assim, por exemplo, a nossa cidade é uma cidade que tem uma defasagem muito alta. Até você vê nessa questão, tem alguns corretores que estão aí, eles sabem o valor do aluguel nosso aqui é muito alto. Então, assim, é demanda, né? Se existe uma demanda muito alta, necessitando de casa para aluguel e não tenho tanta oferta, é normal que isso eleve o valor. Eu acredito, eu sempre falo que é isso que está acontecendo agora com Itapeva, de estar tendo vários condomínios, isso vai ser bom porque vai equilibrar a questão imobiliária, principalmente para quem necessita do aluguel. Se você tem uma demanda menor, uma oferta maior, automaticamente os preços vão se equilibrar. Então Itapeva está bem nessa fase agora, né? Que está crescendo nessa área imobiliária, mas ainda há muita defasagem, que é essa que eu queria falar, na área imobiliária social, né? É gigante, que a gente teve aí com o Comeron a questão lá, que foi as últimas 1.200 casas, e depois a gente não teve mais nada, né? Acho que não tem pretensão. Não, porque hoje... Itapeva, se você for olhar, Itapeva cresceu em todas as áreas com casas populares. Nós estamos aqui estamos aqui numa área, Itapeva 1, 2, 3, 4 e 5. Casas populares. São Camilo. Casas populares. Morada do Bosque. Casas populares. Morada do Sol. Casas populares. Né? Itapeva F. Casas populares. Então, assim. Agora fala pra mim. E ainda ainda há defasagem. Itapeva só chegou a ter a população que tem por causa de trabalhos sociais nessa área. E os políticos não pegam muito nisso. Não, realmente. Eu me tornei um ativista porque eu sou da geração aí. Eu era muito jovem, né? Sim. Eu não acompanhei toda essa dinâmica de loteamentos, de projetos sociais do Estado e do governo federal. Sim. Nessa época que ocorreu. Ali, o Morada do Bosque, que o Roberto fez. Entregou. Entregou. É um projeto do governo federal. Sim. Né? E um projeto que um projeto que é a identidade do governo PT. Sim. Né? O governo PT fez essa questão da moradia. Espero que as pessoas, né? O governo PT, o Morada do Bosque é o Minha Casa Minha Vida 1, né? Que é aquele para as famílias bem assim vulneráveis, né? Tá. Tanto que tem vários critérios sociais para você entrar nisso se cadastrar ali. Entendi. E conseguir a casa lá. Mas não é a mesma pegada com o governo Bolsonaro. Tanto que o governo Bolsonaro fez a Casa Verde e Amarela. É um governo liberal, sim, entendeu? Sim. Não preza muito, o próprio presidente se posiciona contra essa facilidade. Mas tirando isso de um governo presidencial, como fazer uma coisa de forma municipal nessa área? Cara, olha, para você ver, é mais fácil quando tem o governo no meio. Entendi. Por exemplo, tudo que aconteceu aqui... Privado, público, tem ou não? Existe, mas aí já é mais complexo, daí existe estudos de viabilidade, aí o negócio fica muito difícil mesmo. Uhum. Por isso que não é simples, né? Entendi. E assim, são vários atores ali, todos sintonizados, né? Uhum. Depende, assim, de muita cumplicidade também das pessoas interessadas. Entendi. O cooperativismo, cara, que é aquilo que você tentou. É uma saída, é uma saída. O cooperativismo, tanto que lá em Taboão, mais de 10 mil apartamentos que a cooperativa habitacional Vida Nova entregou. Cara,
Não é apartamento, desculpa, com todo respeito da MRV, não é apartamento de 50 metros quadrados, não, cara. Que os caras constroem e vendem aí pelo... Apartamento de 90, 120, 200 metros quadrados. Tá bom? Da Serra, a Cooperativa Vida Nova, Juliano, é algo assim impactante. Quando eu trouxe para cá, fiz uma palestra apresentando a cooperativa, todo mundo sim vislumbrou. Entendi. Inclusive, a expectativa que eu dei era de repente, né, com o apoio da cooperativa, de tentar fazer algo parecido aqui. Entendi. As pessoas saíram assim empolgadas. Nossa, você vai fazer isso? Eu vou tentar. Mas não deu certo. André, eu tô falando bastante sobre isso aí porque eu acho que é um assunto que, cara, vai longe essa questão do assunto. E já adianto também que, né, não sei se você tem planos nessa área, se tem planos futuros, articulações futuras sobre isso. Porque eu percebi que depois de um tempo você migrou bastante essa questão da corretagem para a questão dessa questão do setor público na questão de moradia. Bagunçou um pouco, Juliano. Bagunçou um pouco por quê? Porque daí quando eu saí da... Tá coçando meu nariz. Quando eu saí da assessoria do Laércio, eu voltei a ficar, né? Sim. Desamparado. Sim. Né? Porque eu tinha um salário bom lá, como assessor dele na Câmara, e tinha uma função definida, né? Eu entendi. Mas só que foi uma passagem ali, foi algo que, né? E já havia, assim, um certo entendimento pelo meu ativismo. Foi uma escolha minha. Sim. Eu acabei saindo da assessoria do Laércio, porque o Laércio, ele é um vereador, é chato ficar falando das pessoas, tal, né? Só para entender e contar um pouco desse contexto. Ele é um vereador que representa as causas da igreja, sim, né? Os interesses da igreja, os valores ali. Sim. Ele é como se ele é um representante mais assim focado assim ao ministério dele, isso. E cidadania. Sim, cidadania cristã. Sim. Então, quando eu trazia algo assim de fora, né, que nem a habitação social, né? Sim. Não havia tanto interesse dele de ficar fomentando aquilo. E aí, só que aquilo me despertou, cara. Eu fiquei assim meio que alucinado. Falei, não, pô, cara, Itapeva precisa de um legislativo e um executivo interessado nisso. E eu fiquei doido, cara. Tanto que eu fui até candidato, né? Pra tentar, eu lembro. Mas só que precisava me manter. Né? Sim. Aí, como eu também já estava com o registro do Cresce, né? Já estava apto para trabalhar com corretagem, sim. Mais uma vez, de novo, né? Comecei a surfar, pegando o imóvel de cliente, de terceiro. Que é o comecei a divulgar que você está fazendo. E comecei a vender. É difícil, Juliano. Você falou que a área de corretagem é complexa. É complexa. Por quê? Porque o corretor tem que estar 200% focado nisso. Sim. Né? Eu já nunca fui focado em nada, né? Sim. Já tinha minhas dificuldades porque eu queria anunciar imóvel, eu queria vender imóvel, mas também queria estar ali surfando na área política. Né? Daí tinha o meu ativismo, que eu queria me tornar uma referência, tá desenvolvendo esse ativismo. Sim. Bagunçou tudo, cara. Só que daí você acertava um negócio ou outro, guardava um dinheirinho, né? Minha esposa, sempre nas minhas dificuldades financeiras, minha esposa ali segurou o ego. Sua esposa, ela é professora, né? Professora, trabalha concursada, então... te auxilia nessas pegadas suas. Dá a chance de a gente fazer umas loucuras, né? Sim, entendi. Dá a chance de a gente fazer umas loucuras. Ela sempre me apoiou nas loucuras. Aí, cara, eu acabei me tornando um ativista, assim, da área de moradia, cara. E sobrevivendo de corretagem. Sim. Sobrevivendo de corretagem, acertava um negócio ali, acertava um negócio aqui. Mas eu nunca consegui me tornar uma referência. As pessoas, por causa das redes sociais, até sim. Né? Mas as pessoas, assim, por exemplo, eu não tinha assim, muita procura para venda de imóvel. Né? E hoje concorrer com... Mais uma vez fazer propaganda, concorrer com Risa, concorrer com Imita, concorrer com essas imobiliárias há mais de 20 anos estabelecida, não é fácil. É quase que desumano, é desleal, não dá. Hoje o corretor é igual médico. Né? Sim. Depois que você adquire confiança no profissional, você quer só ele pro resto da vida. Você não procura mais. Sim. Então, aí comecei a procurar produtos, né, específicos para trabalhar, que nem loteamento. Sim, né? Que legal. E imóvel de terceiro eu sempre tive dificuldade, sempre achei difícil vender imóvel de terceiro. Né? Até depois recebi convite para trabalhar um pouco em construção também, que é onde o nosso amigo Pedro tá bombando. Tá bombando, né? Lá tá com... E para não falar só do Pedro,
Pedro é meu amigo mesmo, cara. É um cara... Mas essa área é muito boa. Das antigas, né? O cara tá dando muito certo. Quero falar também do meu amigo Joe Werneck. Joe Werneck. O Joe trabalhou com nós lá na Colombo. Mas, viu? O Joe também é construtor. Viu? Ó, aqui essa área nós temos vários. Tem o Joe. Os caras são tudo amigos da gente, cara. Aí tem Na hora que nós for construir a casa, não vai fazer. Vai botar o banheiro pra você, piscina pra você. Viu? Aí tem, viu? Eu tenho o Fabiano, que é o meu líder da minha célula, que também tá na área de construção. Tá então, tem um parceiro aqui nosso, aqui, o Inova lá. Meu, você tem cara pra você fazer podcast aqui uns 10 anos. Cara, tem. Porque tá todo mundo no empreendedorismo. Tá, isso é bom. Mas às vezes por necessidade ou às vezes por dom, né? Cara, e a gente já veio que meio que tá indo pro final, até vou deixar aberto aqui. Então, tô falando bastante sobre isso, porque se você tiver um projeto, a galera já fica entendendo que o André tem muito assunto a abordar sobre esse assunto. Amanhã ou depois, se você abre um podcast nessa área, você já sabe que você tem essa galera dos imobiliários para poder conversar. Você sabe que você tem essa área para divulgar o conhecimento dessas possibilidades sociais. Você já sabe que você consegue angariar para você pessoas de repente para o seu movimento. Então assim, quando amanhã ou depois o André começar a trabalhar nessa área de desenvolver essas informações para as pessoas que principalmente não conhecem, elas não vão se assustar, porque elas sabem que você tem esse conhecimento aí. Por isso que eu trouxe você, André. Eu trouxe você também para mostrar que todos estamos num processo. Eu tô num processo, eu tô aqui falando de empreendedorismo, mas se eu for falar dos tubarões que vem aqui, eu sou um peixinho, uma sardinha, né? Tô no início, apesar de ter uma marca aí que tá há mais de 8 anos no mercado. Hoje eu atendo mais de 300 lojas. Um produto que eu criei, que eu fabrico, né? Tem outras questões uma marca que nós estamos criando aqui do podcast. Eu ainda sou muito pequeno e a gente tá no processo. Eu me sinto assim, já fui frustrado em algumas coisas também, como trabalhei em banco, acabei saindo porque restringi meu nome e depois não consegui voltar. Tinha passado num teste para ser gerente de expansão do HSBC. E foi bem na época que eu saí do Bradesco, isso foi pra mim uma coisa difícil de engolir. Você morou com o Mauri? Mauri queria colocar lá... Salve, Mauri! Mauri sabe dessa história, ó. Em setembro de 2009, eu tava como corretor do Bradesco, o Mauri gostava muito de mim. Ela vem pra gente, eu preciso de uma vaga aqui de expansão. Você nem vai passar lá pra ajudante, você vai direto lá na gerência. E eu passei no teste, cara. Passei no teste com ele não vou colocar você e tal. E na hora de fazer lá a entrevista com o gerente da sucursal, o cara veio, fez eu ligar para alguns clientes e tal, gostou muito. Ele falou, você só passa certinho a documentação sua aí, que não pode ter restrição. E eu sabia que eu tava com restrição. É mesmo, cara, é verdade. Tem empresa que... Banco não dá, né? Banco não pode. E eu sabia que eu tava. Aí ele falou, eu falei, cara, eu tô com algumas restrições. Ele falou, não, mas você vai lá, acerta e tal. E ficou no ar. E o Bradesco também, cara, foi na mesma questão. Ah, você vai, acerta e você volta. Eu nunca consegui voltar pra essa área, cara. Foi uma fase difícil pra mim, assim. Mas foi importantíssimo, mas foi importantíssimo pra mim porque me desenvolveu em outras coisas. Tive que, né? E hoje, talvez, se eu tivesse num banco, eu não tivesse tão bem como eu tô hoje. Não só financeiramente, mas contente com aquilo que eu faço, satisfeito com aquilo que eu estou entregando. Hoje eu vejo o programa como algo de propósito, né? Que é despertar outras pessoas. Então, André, independente de você, que nem você falou, tá? Se você já se sente satisfeito com aquilo que você está fazendo, ou você se frustrou em algum momento com isso, tá no caminho, cara. É mostrar para as pessoas que a gente tá no caminho. Então, assim, a gente tem muito a conversar nessa área. A gente tem um tempo aqui que a gente decorre. Sei que dá para trabalhar muito com você. Já vou fazer o convite, né, Zinho? Para um segundo podcast aqui sem um pagodinho de fundo. Pagode com rock. Né? Qualquer som ambiente. E a gente vai trabalhar melhor, porque eu acho que tem muito assunto ainda que dá para você trabalhar, né? Eu vou, antes de finalizar, eu vou chamar mais um comercialzinho rápido aqui. E vou pedir para você, André, depois vir trazer uma palavra para quem está querendo empreender, para quem pensa em ousar ser empreendedor no nosso país, porque não é fácil, né? O que você diria para essas pessoas, né? O que você
transmitiria para essas pessoas? Mandar um abraço aqui para algumas pessoas que entraram na live, ó. O Fábio, seu filho, mandou mensagem, Ei, né? Fabião! A Lana Rodrigues. Papai Brogueiro. Papai Brogueiro, você viu? Lana Rodrigues mandou um oi. E assim que a gente voltar, você vem com essa palavra aí. Ô Fábio, eu melhorei, porque você lembra daquela live que eu fiz que tinha só 2 pessoas? Ah, não, aqui... Já aqui passamos as 10. aqui deu 10, foi pra 15, daqui a pouco foi pra 8, né? Tá Então, estamos aprendendo, assim, é normal. E a gente trabalha muito no posterior também, André. A galera assiste bastante depois. A gente faz corte, a gente faz, né? Aqui não sei se a gente vai conseguir trabalhar muito com o corte no seu aqui hoje, por causa dessa questão. Vamos ver se nós dá sorte na hora de você voltar. Dá uma editada nesse som de fundo aí. Vamos ver se dá. Mas, cara, a vida é feita de improvisos, né? Eu tô faz parte, eu entendeu? Tô muito à vontade. Espero que não tenha prejudicado muito ali a galera que tá assistindo e tal. Mas faz parte, a vida é assim mesmo. Uma hora. Não tava no cronograma. Não tava no cronograma ter esse fundo musical. É que aqui tem uma padaria bem do lado, cara. E Faz a gente. propaganda logo no pagode. E a gente Quer tá. um pagode? Chega aí. A gente tá estruturando o ambiente porque a gente tá mudando aqui, né? Sim. Que nem eu falei, esse formato provavelmente você vai ser o último. A gente já vai ter um outro formato aí. E pegou bem nessa transição nossa. Foi o pod da saideira. Isso tá bom. Viu? Aí a gente vai chamar o comercial e a gente já volta, tá, galera? Fica mais um pouquinho aí. Valeu, Gil. Cara, que... Galera, estamos de volta, né? Mais uma vez. Vou agradecer aos nossos patrocinadores, né? A gente tá aí com 3 patrocinadores nos ajudando por enquanto. Ainda não temos a parte visual, a gente tá resolvendo essa questão. Mas o primeiro deles é o Juliano, né? Que ele é duplo diamante lá de Renaudet. Ele que nos presenteou com esse presente. Lembrando vocês que, ó, corre lá depois que acabar a live, entra no ME Podcast lá no Instagram, instagram.com/mepodcast.oficial, né? E a gente vai estar uma foto lá como sorteio, foto oficial. Marca 2 pessoas, segue o perfil do ME e segue o perfil do Juliano, que hoje às 6 horas a gente vai estar sorteando esse brinde aí. E é bom o brinde, viu, cara? É um perfume masculino, mais um gel corporal ali. Olha, né? Parabéns O Juliano, hein? outro patrocinador é o 3D Real, que é com o Rodrigo Mota, né? Que ele faz essa parte de toda a parte 3D, cara. Principalmente ele que fez o 3D lá do Botanic Garden. É o Quick.
sei se conhece o Quick. Ele faz 3D assim dessa parte visual da empresa, da casa. Ele ergue o projeto, você anda dentro da casa assim. Digital. O cara manja da nossa região. Já com essa realidade 3D, se quiser usar óculos, você pode, óculos ou você pode fazer o 3D, o 360 pelo vídeo mesmo, que daí você... Cara, o cara é crânio e isso ajuda muito a diminuir o custo operacional, né? O custo de você erguer o seu projeto, né? Porque você consegue... você que é corretor é um cara bom pra você ter um contato. Então, mandar um abraço aí pro Rodrigo Quick, né? Rodrigo Mota, na verdade. Quick é pros mais chegados, pros amigos. Mas muita gente conhece ele como Quick também. Rodrigo Mota, e ele é o cabeça ali, o empresário da 3D Real. Ele faz essa parte de estruturação de projetos, né? 3D, assim. Top, legal. Ele faz até a questão até dos móveis e tal, então é bem legal nessa... Realidade virtual, ele mexe. Ele tá se especializando muito nessa questão que agora vai ter o metaverso, vai ter... metaverso, então, aí ele vai... As pessoas vão ter uma vida alternativa aí. Vai ter essa... Ele tá fazendo toda essa área aí, legal, né? Cara, não sabia. E já a gente vai pra questão da sua palavra, o que você traz aí de motivação pra galera, né? Lembrando que nosso programa sempre é transmitido aos sábados, às 2 horas, né? Essa próxima semana a gente vai dar uma seguradinha, porque a gente vai ter alguns ajustes aqui. Então a gente não vai fazer essa próxima programação. Mas a gente já tem uma galera aí, já tem pelo menos umas 8 ou 9 pessoas em sequência aí pra gente poder tá trazendo. Tem muita história pra contar aqui. Você que tá acompanhando nosso programa, é pra isso, é pra vocês aprenderem, pra entenderem que é possível, né, André? Que você tem a possibilidade de você... Se você tem isso no coração. Porque, cara, todo mundo nasceu pra alguma coisa. Às vezes você tá no lugar errado, você não tá se encontrando. Então você acaba indo pro lugar certo, pra área certa, e às vezes o empreendedorismo é só a área certa. Por isso que você muitas vezes não se acerta com outros empregos, né? Porque você tem essa chama no seu coração. Seja um ativismo, seja que nem você, um intraempreendedorismo aí no setor público, ou você pode ser intraempreendedor sendo parceiro de alguma empresa. Como eu sou parceiro aqui da rádio, como eu sou parceiro, mexo com energia solar, com o parceiro lá do Felipe, mandar um abraço pro Felipe Múzio. Felipão. Como eu tenho, como eu tenho a minha empresa, que é a Renê. Então a gente acaba se achando, e eu me sinto muito bem fazendo isso, cara. Eu gosto, fala que eu nasci pra fazer essas coisas, né? Podcast é a mesma coisa, pra mim é um hobby, tô aqui, tô brincando. Você também, pelo jeito, tem essa desenvoltura pra isso, então já te dou... Uma característica, sim. Já te dou uma dica, porque você se comunica bem, fala bem, vai conversar bem com quem fizer, então... Pesquise essa área aí de podcast, que pode ser uma veia pra você, né? E galera, a gente vai deixar aqui, logo a gente já vai estar finalizando, já vou agradecer. Vou fazer uma coisa que a gente sempre faz, André, antes de acabar, que é entregar um presente pro nosso convidado, né? O presente do nosso convidado hoje é uma caneca, né? Que é uma caneca totalmente personalizada, com o seu nome, com a sua execução, que é o que você faz, né? Com a hashtag do número do episódio que você participou. Em outras palavras, ninguém vai ter essa caneca no mundo inteiro, só você, André. É um presente totalmente personalizado nosso aqui. Obrigado, Juliano. Fica para você, toda a produção, né? Agradecer a sua presença, a sua participação, né? Assim que eu falei, já sei dos seus compromissos, viajou a semana inteira, não deu pra gente acertar muito pessoalmente o que a gente ia conversar, mas a gente veio aqui no improviso, porque eu sabia, cara, que a hora que eu colocasse você aí, você ia saber falar à vontade, né? Eu disse que eu ia contar a história. E não deu pra contar muito, porque, né, ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, a gente tem um horário aqui, mas fica aberto aí, mais futuro, né, Zinho, a gente acaba batendo um outro papo, trabalhando melhor essas questões. Obrigado. E fica à vontade, cara, se você quiser mandar abraço e quiser orientar as pessoas ou quiser dar uma palavra, fica à vontade. Aproveitar que os caras pararam de tocar lá e vou te dar essa chance. A câmera que você vai olhar é essa aqui, tá, né? Isso. Olha, eu queria agradecer primeiramente, né, sem nenhuma demagogia, a oportunidade. Sim. E dizer que você, Juliano, é um cara fantástico, cara. Você é um cara que, como você mesmo relatou aí, um cara que tem essa dinâmica também do empreendedorismo na veia. Uhum. As pessoas conseguem enxergar o empreendedorismo de você. Quando você me convidou, eu fiquei um pouco assim, meio... receioso. Mas eu não tenho nenhum empreendimento, assim, né? Sim. E você foi lá e falou, cara, te conheço há tanto tempo e de fato você me conhece. Uhum. Você é um empreendedor nato porque
sobreviver, né? Sobreviver de uma forma autônoma, né? Tendo que trabalhar como autônomo, tendo que trabalhar e viver dos seus resultados. Esse é o empreendedor nato, independente do empreendimento que ele tem. Aí meio que fiquei convencido e falei, bom, vamos contar a história lá então, vamos contar, porque eu também acreditava que os relatos aqui, muita gente ia se identificar, muita gente ia, puxa vida, eu passei por isso também, então, enfim, porque foi tudo fatos que aconteceram, né? Foi essa toda a trajetória, todas as histórias que a gente conseguiu trabalhar um pouco. Conversar aqui, foram fatos mesmo, por isso que eu estou bem à vontade, né? Estou contando história do que aconteceu. Mas dizer, né, então, parabenizando você, parabenizando a toda a sua produção, né, o projeto, que é um projeto muito legal. A gente conversou, já que você me deu a oportunidade, a gente conversou a respeito de repente, é algo que a gente vai preparar, pôr no forno e de repente vamos ver o que acontece. De repente, usar esse formato de podcast em uma dinâmica de anúncio e conteúdo sobre o mercado imobiliário. Sim, uma oportunidade para você. Você gostou da ideia. Por quê? Porque hoje eu não estou assim 100% focado em anúncio, nos meus anúncios de imóveis. Até porque eu queria sair um pouco da mesmice de só postar foto em rede, posta um texto, posta as fotos, coloca em 30, 40 grupos e espera o resultado. Você sabe que isso me incomoda, cara. Eu sei que dá resultado, eu tenho um corretor que é meu amigo, vou fazer propaganda para ele, em uma outra ocasião aí, quem estiver assistindo, o Cláudio. Esse cara é muito bom. O Cláudio, ele era gerente da Timax, né? Ele mesmo. Tá? Esse cara é muito bom. Eu trabalhei pouco tempo com ele na Multicred, que a Multicred também aproveitando, pegando o gancho, um abraço, Paulo. A Multicred é a imobiliária no qual vai ser o piloto desse nosso projeto, vai ser imobiliária. Dessa questão. E o Cláudio, cara, eu trabalhei pouco tempo. O Cláudio é fantástico. O Cláudio é um cara excepcional. É um corretor que domina mesmo o assunto. Sempre teve excelentes resultados. E na época que eu trabalhei com o Cláudio, trabalhei na imobiliária, eu já me incomodava com a questão do anúncio só de foto e texto. Aí uma vez eu reclamei pro Cláudio, falei, Cláudio do céu, essa texto, essa foto, não tá dando resultado. Ele falou, mas é assim que eu vendo. Ele falou pra mim, é assim que eu fecho negócio todos os meses, né? Mas na verdade, eu entendi o contexto do anúncio, que ele usa, né, de texto e foto para anunciar, mas depois, quando ele tem a oportunidade de fato dar continuidade na negociação, ele domina o assunto. Ele domina, ele conhece muito bem o produto. Mas pegando só o gancho aí que eu estava querendo chegar a uma coisa diferente. Né? De fato, sair um pouco do anúncio, foto e texto, inovar no e mercado. Trazer conteúdo, trazer vídeo, trazer multimídia para esse anúncio. E o podcast, como hoje muita gente gosta, né, de acompanhar, de ouvir histórias, de ouvir ideias, de ouvir, enfim, né, de ter essa interação, o podcast, de repente, Te dá uma veia. Eu entendi que a gente podia transformar, adaptar, criar esse formato. Então é algo que pode ser que venha acontecer pelos próximos dias aí, porque eu estou formatando essa ideia aí. Um podcast imobiliário. Não só focado em histórias não, mas na venda, né? Anúncio oportunidades, né? Você vai trazer oportunidade para quem estiver assistindo. Conteúdo, principalmente. Né? Só que conteúdo sobre o mercado imobiliário e também pegando ali um gancho de anúncios. Por exemplo, a gente vai ter uma dinâmica aqui. A gente vai ter um imóvel que em um determinado momento do podcast, durante o podcast, a gente vai falar sobre detalhes e esmiuçar sobre esse imóvel. Eu acho interessante, eu acho legal, eu acho que de repente é válido, né? E é bacana para a pessoa que está estudando, que está com interesse de investir. A compra do imóvel, Juliano, né? O investimento no imóvel é um sonho, né? E não é algo simples, né, cara? Muita gente acaba tendo um prejuízo alto financeiramente por se precipitar em alguma decisão. Comprar errado, de forma errada. Sem o direcionamento. Exato, porque se você comprar por impulso, não se compra um imóvel por impulso, né? Um lote, um imóvel, enfim. E muita gente que investe, né? Investidor, é a mesma coisa. Então, se a gente tiver a oportunidade de trazer muita informação de determinado imóvel para essa pessoa, é muito válido, é muito bacana, né?
Então esse é um projeto que de repente a gente vai desenvolver melhor e vai pôr ele no ar aí, vai pôr ele para acontecer. Entendi. Então, a questão do recado que você, né, sugeriu que eu deixasse pros empreendedores aí, para As pessoas que sonham e muitas vezes tem uma vontade ali que arde no coração, né? Legal, Porque legal. assim, todo empreendedor que eu conheço, cara, ele tem um pouco dessa rebeldia, Sim, tem essa questão uma que às vezes característica. não se acerta muito de onde passa, porque ele perde o brilho, né? Ele venceu aquele bateu as metas dele, conquistou todos os parâmetros de vitorioso na empresa, ele acaba perdendo o brilho e vai para outra, né? Porque o desafio que ele precisa, na verdade, é um desafio de vida, não é só Sim. de venda. Sim. Juliano, existem várias características que hoje eu entendo, né, que o empreendedor tem e precisa ter, né, e é importante. São várias características. Isso a gente não consegue, né, pontuar todas. Mas eu queria deixar um recado para quem sonhe alto, cara. Sonho alto. Sonhe alto. Sim. Sabe? Olha, se você tem essa sementinha plantada aí, né, na sua concepção de que você pode ter um negócio, você quer ter um negócio, sonhe com esse negócio e assim, sonhe alto, de fato sonhe alto, mas com os pés no chão. Acho que a tomada de decisão para você mergulhar nesse mundo de empreendedorismo tem que vir com duas características aí, vamos dizer assim, muito Sim. importante, né? Que é um conselho, né? Eu não sou conselheiro, né? Não tenho aí muita experiência de vida, mas eu quero deixar esse recado pé no chão, tá? Sim. E domínio do conteúdo, domínio Sim. daquilo que você quer. Estude o mercado. Estude o produto. Não tem outro jeito. Dá até para você começar de forma aventureira, mas você não vai permanecer. Sim. Hoje a internet tá aí, cara, com tantas assim Opções de informação, né, com tantos meios, né, de você se informar, que hoje o cliente, ele provavelmente, se você não dominar, ele vai saber mais que você. Sim. Sobre aquilo que você está querendo vender para ele. Sim. Então, e os pés no chão por quê? Porque o mundo do empreendedorismo, né, não vou falar de forma tecnicamente, vou falar de forma prática, é um mundo arriscado. Sim. Extremamente arriscado. Né? Mas também quem não toma risco não tem resultado. Então eu acho assim que às vezes, e você sabe que o medo é o que mais atrapalha, né, Juliano? Sim. Acho que você concorda comigo nesse ponto. Sim. O medo é o que mais atrapalha a pessoa de dar o pontapé inicial e de repente mudar a vida dela completamente, cara. Sim. Dentro do empreendedorismo. Sim. Ela tem o domínio técnico, ela tem aquele conhecimento, ela tem aquela ideia, né, que hoje também o mundo hoje ele é de ideias, né, de boas ideias, de ideias como o dono do Uber teve, né, o dono do iFood teve, né, fazendo aqui propaganda dessas grandes empresas, startups que a gente chama, né, da área de tecnologia. E também procurar fazer algo tecnológico, né? Sim. Porque nós hoje não adianta, né? Não retrocede mais. Sim. Hoje nós vivemos num mundo de que a tecnologia hoje está dominando cada vez mais. Sim, claro. É óbvio que existem setores primários que a gente sempre vai depender, como alimentação, remédio, combustível, isso todo mundo já sabe. Mas inovar hoje está sendo a palavra da vez, né? Inovação é tudo hoje. É o que as empresas procuram, inclusive. As empresas hoje elas estão assim à procura de pessoas que apresentem algo novo, que inovem, né? O que ela já faz. Sim. Né? Sim. Um posto de combustível quer inovar, um restaurante quer inovar. Sim. Né? Um supermercado, eu fiquei sabendo que tem um mercado aqui na cidade online, né? 100%, né? Que eu vi O mercado procura achadores de solução. Então, eu acho que isso também ajuda muito se você pegar esse cunho de inovação, né, e trazer para o seu negócio, né, para a sua ideia, para a sua proposta. Então, se hoje eu poderia, de repente, deixar um recado, são duas características hoje que eu acho que é muito importante para quem quer empreender. Sim. Né, que tem o pé no chão, né, mas também não tenha medo. Né? Busque inovação. Inovação, hoje eu vejo que é muito importante. E assim, Juliano, sonhe alto. Sonhe alto. Pondere o medo. Tenha medo.
Entendi. Como eu acabei de falar. Não arrisque, né, aquilo que você, de repente, é primordial para você. Sim, sim. Muitas vezes a pessoa tem um emprego e aquele emprego ali mantém, assim, a vida dele. Não, eu falo, ó, tem que arder no coração e a pessoa tem que estar disposta a sacrifício. Não é só ter vontade, você tem que estar disposto ao sacrifício. Horas, né? Até brinco, sempre vejo no Instagram a turma colocando assim, trabalhava como empregado 8 horas por dia, agora virei empreendedor e trabalho 24 horas por dia. Realmente. Então, porque você vai ter que estar disposto ao sacrifício, né? Não a ganho sem dor, aquele não pain, não gain, não sei nem falar inglês, né? Mas não a ganho sem dor. Não tem o que fazer. E todo, cara, pode pegar gigante, nego grande, pequeno, todos eles passaram pela dor, crescer dói, se esforçar, E é legal, pesado. Juliano, que essa sua mensagem me motiva a uma outra mensagem. Por isso também, procure fazer aquilo que você gosta. Sim. Não é assim, não é algo que todo mundo se encontra na vida, né? Entendi. Às vezes a pessoa morre fazendo aquilo que de repente ela não gostava. Mas se você encontrar, se você tiver essa bênção, né, de encontrar e fazer aquilo que você gosta, com certeza aquilo vai te dar um bom retorno. Né? Porque aí o trabalho não vai te onerar, Sim. E sim vai te deixar... Propósito, você achar um propósito, criar um propósito, né? Exatamente. E que nem você falou, procure o que você gosta, mesmo que você tenha que fazer coisas que você não gosta, para aquilo acontecer. Por exemplo, eu tô aqui com o podcast, é uma coisa que eu gosto, eu me encontrei nisso aqui, achei legal pra caramba, mas pra que o podcast ocorra, eu tenho que fazer coisas que eu não gosto, que é da parte gráfica, Instagram e stories, Por enquanto. eu não gosto, só que são coisas que são necessárias serem feitas. No negócio da vida da gente é assim, às vezes a gente precisa, pra fazer o que gosta, precisa fazer coisas que estão relacionadas ao assunto que você não gosta. O importante é você fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Acordar todo dia e fazer o que for necessário para você chegar onde você precisa chegar. Todo dia. Se você perde um dia, você perdeu um dia mais longe do seu sonho. Exato. Né? Cada dia que você desiste é um dia mais longe do seu sonho. Aí entra a resiliência, né? Que é a palavra bonita que a gente tem que bater forte. Já utilizou aqui. André, mas eu agradeço muito pela tua participação, cara. Meu irmão. Viu? Espero que tenha sido suficiente pra gente trabalhar um pouco. Sei que a gente teve que cortar um pouquinho as histórias ali, dava pra trabalhar bastante, até pela questão aqui do som aqui fora, porque fica difícil da gente se concentrar também. Mas a gente pode trabalhar melhor depois. Você vai ter essa oportunidade de trabalhar a sua história melhor com outros convidados, que de repente amanhã ou depois você esteja trabalhando com isso também. Então eu desejo pra você, cara, sucesso, que você encontre o seu norte, né? Que você chegue ao seu propósito, que a gente tem um propósito. Conclua o processo. Que você cumpra com o propósito para que você nasceu, né? Que a gente às vezes fala, pô, difícil, é complicado, mas quando você chega lá, você fala, pô, valeu a pena. O importante é você chegar, não importa como você começa, né? O importante é como você termina. O começo e o fim é só um processo no meio dele que você está fazendo parte dele. Qualquer campeão, se você pegar um campeão, Ayrton Senna, antes dele ser campeão, a primeira vez campeão mundial, ele já era campeão desde a primeira corrida dele. Você entendeu? A gente tem uma questão de tempo, né? Início de tempo, final de tempo. Porque a gente, como humano, criou isso. Mas, de repente, o tempo não existe. Você já é o que você nasceu para ser. Excelente reflexão. Filé? André, agradeço muito, cara. Deus te abençoe. Se quiser mandar um abraço para sua esposa, mandar um abraço para alguém. Minha esposa, toda a minha família. Sim. E a todos que participaram, né? Que interagiram com a gente aí. Prestigiar aí um momento com a gente. Muito legal essa participação, essa interação. E é isso de fato que a gente procura, né? Também como entrevistado, você como entrevistador. Sim. Obrigado pelo presente, Juliano. Cara, aqui vai ficar. Sei que cada vez que você olhar essa caneca, você vai lembrar da gente. Não vou conseguir tomar café aqui. Pode tomar, viu? Quebrar, porque é uma lembrança muito bacana, adorei, obrigado mesmo. Que legal, cara. E pela oportunidade de estar aqui, eu sou muito agradecido pelo seu convite. Sim. Parabéns mais uma vez. E a hora que você entender que a gente pode voltar, eu estou à sua disposição, parceiro. Gostei muito do programa, gostei muito de contar a história. Sim. E espero que as pessoas também estejam ligadinhas aí. As pessoas também tenham gostado. Tenham gostado. Vou agradecer aqui pela presença do
José Luiz, o Zinho, que tá lá na, Valeu, Zinho. tá lá na técnica lá, que tá mudando as câmeras, que é ele que é o olho nosso aqui. Agradecer o meu filho Gabriel, de 9 anos. Parabéns, Vou até mudar. Qual que é? Vem aqui, Gabriel. Vem aqui lá do lado do tio lá pra galera conhecer você lá. Sei que a galera vai. Você quer que a galera veja você. Parabéns, Olha lá, ó. Tá o Gabriel aí com a galera, né? Agradecer ele que teve paciência, tá aprendendo. Gabriel, vou trazendo você ali pra você ir olhando. Uma hora você vai ser o que você precisa ser também, tá bom? O papai vai orientar muito você na vida aí. Parabéns, garotão. Viu? Agradecer a todos que assistiram mais uma vez, tiveram paciência aí, se escutaram um sonzinho ali no fundo. E dizer que logo nós estamos aqui de volta com mais convidados, mais histórias, para que a gente possa trazer ideias, para que a gente possa trazer um despertar na vida de vocês aí. É muito importante para mim. Tenho aprendido muito com os convidados e tenho certeza que vocês também têm muito a aprender com a gente aqui, tá bom? Fiquem ligadinhos nos próximos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. É isso aí. Bom.